Fala galera, Matheus Apielo aqui em mais um episódio do Pod Growth, nosso podcast sobre marketing, empreendedorismo, tráfego pago no geral. E hoje estou aqui com ele que é mentor, empresário, consultor, especialista em vendas, Felipe Perna, Fala, meu caro, muito obrigado pelo convite aí, um prazeraço estar aqui. Queria já abrir falando uma curiosidade, pode? Pode. Ó, já vou deixar aí contigo, cara. Manda ver. Pra quebrar o gelo, a gente sempre tem uma curiosidade, então já manda aí pra galera. Mas a curiosidade primeiro nem é minha, não. É que eu fui seu aluno, velho. Pois é, você tava conversando fala... no início aqui, né? Que legal, velho. Eu fui seu aluno há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E foi sensacional. Aí quando a Laura me chamou, cara, vem pro podcast e tal, achei sensacional. Aí você falou, então, Matheus lá... esse momento aqui tá sendo fantástico pra mim. E curtiu a imersão? Como que foi? Muito. Foi eu e minha irmã, né? Minha irmã na época tinha uma loja também, então a minha área é vendas, igual você falou aí, né? Mas eu precisava saber mais sobre tráfego pago, entender. Então, cheguei a gerenciar algumas coisas da minha irmã lá, na época, para pôr em prática, que a gente aprende melhor colocando em prática, né? Exato. Você mesmo fala isso lá. Exato. E foi show demais, velho. Tem anotação até hoje. De vez em quando eu né? volto lá e dou aquela olhada. Agora estamos aí, se reencontramos. Bom, Felipe, seguinte, ó, eu sempre falo que no início a gente tem uma quebra de gelo, que assim você fica mais próximo da galera. Bora. Então eu sei que você já preparou pra mim uma curiosidade. Eu já pedi pra você não me contar. Exato. Eu quero pegar aqui pra entender o que é. Me conta aí pra galera o que é. Vamos lá. Cara, é uma curiosidade muito legal, que toda vez que eu tô conversando com o pessoal pra poder falar, vender mesmo, né? A minha mentoria, consultoria, palestra, qualquer tipo de trabalho que eu faço na área de vendas, eu deixo isso e eu falo, ó, isso é a cereja do bolo. Eu tenho uma imersão, que eu vou explicar imersão, falo tudo. Depois que o cara fechou, topou, que é mais ou menos uma seleção de quem participa dessa imersão, né? Uhum. Aí quando o cara fechou, aí eu vou, trazer um over delivery, que é aquele a mais mesmo do tipo, cara, não é por isso que ele tem que fechar, mas já que ele fechou, ele merece saber que ele tem isso. E aí eu conto uma coisa que é bem inusitada. Eu sou mágico formado pela AME, Academia Mineira de Ilusionismo. Que legal. Cara, eu tenho 35 anos, eu formei lá com 11, 12 anos, exerci a mágica durante o tempo, fui capa do jornal Gurilândia, que era um jornal do estado de Minas, lá em Belo Horizonte, só para criança que tinha. Então eu fui capa junto com o Henry Vargas, o Henry Claus, que hoje estão no Fantástico, os caras estão gigantescos aí. E aí eu fui mágico, e isso me ajudou muito, inclusive na área das vendas. Porque aí, quando eu vou dar algum tipo de palestra, mentoria, ensinar principalmente a parte de discurso e processo, porque na minha metodologia eu tenho 3 pilares, discurso, processo e gestão. Legal. Quando eu falo de discurso e processo, eu falo que eu peguei isso muito da mágica desde quando eu era pequeno. Porque a mágica nada mais é você encantar o cliente com o discurso, Exato. falando aqui, enquanto você faz um outro processo aqui do lado, que é o truque, né? Que é o a truque. Mágica para levar a pessoa para isso. Você chama a atenção ali. Exatamente, você chama atenção quando você faz uma coisa. E a venda é a mesma coisa. Você tá ali falando, conversando, aplicando técnica em cima da pessoa e tudo mais, e seguindo um processo metódico. Só que é um bate-papo ali, a pessoa tem que entender que você tá querendo ajudar ela e tudo mais. Legal. Então, a parte de ser mágica, a pessoa, mas você faz mágica? Eu não sou mais mágico, eu tenho mágico como formação, não exerço mais, mas hoje, nas minhas palestras, cursos, até na própria imersão, vira e mexe, eu trago uma mágica para exemplificar. E aí vem meio que do nada, né? Tipo, agora vamos parar e vamos fazer uma mágica. Aí o pessoal já... é bom O que aconteceu, né? A imersão é 2, 3 dias, é cansativo, você sabe, né? Sim, então total. A gente fica ali se virando para manter o engajamento da galera. E aí a questão da mágica traz um quebra-gelo, é uma coisa bem legal. Então, quando você falou de curiosidade, eu falei, já tem uma aqui. Pô, que legal, velho. Muito boa. E aí, se o lead tá ruim, você some com ele também. A gente tenta fazer isso, né? Boa, Felipe. E, cara, como que você entrou nesse mercado de venda? Eu sei que você é empresário, né? Hoje tem uma consultoria, mas como que é? Conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente. Cara, a minha primeira experiência com vendas foi com a mágica. Tinha 11, 12 anos, e aí eu fiz o curso, né? E o curso, ele é completão, quase 1 ano de curso, 2 vezes por semana. Tem parte teórica, parte prática, é bem completo. Você é registrado no Sindicato dos Artistas, tudo isso. E aí o meu pai sempre me incentivou muito. Aí ele pegou... Cara, você tem quantos anos, Matheus? Eu tenho 27. Pois, sou um pouquinho mais velho que você, 35 para 36. Na minha época, eu não sei se na sua época tinha, eu perdi essa noção. As festas infantis temáticas, elas eram com os tablados temáticos, por exemplo. Tinha Power Rangers, aí tinha um tablado com cada um dos Power Rangers, cada um de uma cor e tal. Total, tinha isso? Total. Beleza. O que eu fiz? Eu fiz um cartãozinho. Meu pai fez para mim um cartãozinho que eu fiz o slogan. Anime suas festas e comemorações com a arte e a magia de Felipe Nogueira, o grande mágico. Na época ainda era o Nogueira. Não era o Felipe Não Perna. Era o Perna, que é outra curiosidade pra gente falar depois. E aí meu pai me levava nessas casas que alugavam esses tablados. Cara, e eu entrava ali sozinho com 11, 12 anos e falava, oi, tudo bem? Eu sou mágico. Eu lembro direitinho, isso era
E você tinha com 12 anos? 12 anos. Então, vamos pôr 22 anos atrás? 23 anos atrás. Legal. 23 anos a 2001, basicamente. 2001, 2002. E aí eu entrava lá com 11, 12 anos, chegava pra pessoa e falou, tudo bem, prazer, eu sou o Felipe aqui, eu sou mágico, eu faço mágica em festa infantil. E queria deixar meu cartãozinho pra você aqui, ó. E o meu show custa... Ele era R$80, era caro. R$80 era dinheiro naquela época, 20 anos atrás. Total. Pô. É R$80 e se você me indicar, eu te dou 20. Cara, eu dava comissão de 25%. Caralho! eu era um chefe muito bom, era 25% de comissão. E assim eu fui fazendo mágica. Que aí o pessoal ligava, marcava e comecei... Então eu comecei... Meu primeiro contato com a venda foi assim. Aí depois você equalizou a comissão. Aí eu fui entendendo o CAC ali, né? O nosso Falou, custo de aquisição peraí, do esse cliente, cara tá falou, ganhando "Vai, muito." a coisa não vai rolar se continuar assim. E aí eu fui indo, chegou no colégio, eu sempre gostei de festa, essas coisas. Aí eu movimentei uma festa de formatura para a 8ª série, com 14 anos, no colégio que era católico, só de freira. A gente fez um baile de formatura para os meninos de 14 anos de idade. Terceiro ano, de novo, formatura. E aí, quando você está na formatura, você está vendendo e negociando. E aí eu fui vendendo e negociando, entrei para a faculdade na área de comunicação, já fui para a parte de evento, já fui para a parte de venda total. E aí eu fazia lá em Belo Horizonte, fazia baile de formatura de colégios. Uhum. Então, eu negociava com a comissão de formatura. Então, eu tinha 18 a 20 anos, mais ou menos, negociava com os meninos de 16, 17 anos. Convencia eles. Depois disso, eu ia para uma reunião de pais, pra onde convencer tinha eles. 40, 50 pais. Aí, saca só, eram 40, 50 pais ali que tinham, pelo menos, porque eu fazia baile de formatura para a turma de 20 e para a turma de 200 pessoas. Uhum. E aí, eu tinha um termo de adesão, frente e verso, coisa simplesona lá. E aí, eu ia vender a ideia deles, pagaram uma mensalidade na época de uns R$100, que era dinheiro demais também, durante o ano inteiro, para eles terem uma festa de formatura no final do ano com 5, 6 convites só, que não é igual à faculdade, mais umas 3 festas só para os meninos. E na época, não sei nem se eu posso falar isso agora, mas na época tinha até bebida alcoólica. Pô, isso era 2009, 2010. Pô. Não tinha muita essa noção das coisas. Sim. E aí ali foi tendo um jogo de cintura da venda, porque eu conversava com pais que eram advogados. Eles falavam isso. Então Eu tinha você 20 já anos de tinha idade, que cara. articular ali, total. Eu tinha 20 anos de idade, eu tinha que saber articular. Não quer dizer que a gente dava bebida pra menor, não é isso. Que fique registrado, a gente não dava bebida pra menor. Tava lá. A gente pulseirava, a gente só servia pra quem tava pulseirado, etc. Legal, só que na organizado. prática, se era menor ou maior, o preço era o mesmo. Então é tipo assim, você vai, embutia você ali. pode tudo. Você paga por tudo, mas você não pode ir 90% do negócio. E o pai não participava de nada. Então, essa foi uma outra escola que eu tive durante 3, 4 anos, mais ou menos, fazendo esse tipo de negociação aí. Tudo lá em Belo Horizonte. Tudo lá em Belo Horizonte. Legal. Tudo lá em Belo Horizonte. Depois você teve uma passagem pelo Simpla também, né? Isso, aí Simpla lá de Belo Horizonte, quando a Simpla ainda era pequena. E aí antes eu falava, minha matrícula era 23, 24, cara, 20 e poucas. Porque já me desmentiram. Não, mas é porque não, 20 e poucas. Tinha umas 20 e poucas pessoas lá, eu comecei a trabalhar na área comercial, especificamente junto com o Rodrigo Cartacho lá e tal. Tive contato diretamente com ele lá. E foi o ano que a gente recebeu o investimento da Móvel, que é a mesma investida do iFood. Total. A gente saiu de 25 para 120 pessoas no período de um ano. E eu na área comercial e a gente estruturando as verticais, fazendo a escala, fazendo tudo isso. Você ficava em trazer produtores para... Exatamente. Foi quando a gente profissionalizou, verticalizou em 3 tipos de evento lá. Tinha de entretenimento, corporativo e esportivo. Eu era de entretenimento, porque como eu trabalhava com formatura e tal, já conhecia muito produtor, sabia a dinâmica, porque o grande lance... Conhecia os mágicos. É esse. Exato. Tinha isso também. E o grande lance era esse. Eles pegavam vendedores que tinham conhecimento do mercado. Então, eu sabia fazer evento, eu sabia a dor do produtor de evento. Então, isso me acelerou muito as minhas vendas lá. Então, eu era vendedor, fui vendedor de destaque lá, vendia pra caramba. Eu fiquei 1 ano e 2 meses. Depois de lá, fui para a área de CS, fazer uma parte de revenue lá e depois, logo em seguida, saí para pegar um outro projeto na área de empreendedorismo, especificamente no Grupo Ânima. Que a gente fez programas de aceleração lá e tal, e tinha esse viés comercial também. E hoje você tem uma empresa que você ajuda, tem tanto a mentoria quanto a consultoria, focado em vendas no geral. Exatamente. Hoje eu sou muito focado nessa área da educação, sempre gostei. A minha escola da área da educação foi Fundação Estudar. Não sei se você já ouviu falar, é a iniciativa filantrópica do Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sucupira. Não conhecia. Os donos da Ambev, 3G Capital, sim. né? Eles têm... A Fundação Estudar, eu fui voluntário lá durante 6 ou 7 anos. Tá? Eu sou ruim com número. Vendas e ruim com número, mas números meus históricos, tá? Uns 6, 7 anos voluntário lá. Ajudei, inclusive, a construir alguns cursos lá e formei vários facilitadores pelo Brasil. Isso eu gostei pra caramba de falar com gente. Essa área de educação.
E aí eu tive toda a minha história profissional, já tive 6 empresas, já fali uma, já fechei outra, vendi outras 2 e atualmente tem outras 2, que é essa na área de educação, que eu gosto pra caramba. Então, na hora que eu vi que eu gostava de estar ali na frente, falando, ensinando, ajudando as pessoas a prosperarem, a dar um próximo passo, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu gosto pra caramba. Você tá há quanto tempo nesse projeto? Esse projeto já tem 4 anos no total, sendo que nos últimos 2 eu tive tempo dedicado a empresas específicas. Cheguei a... Quando você foi lá no nosso curso, você já estava com esse projeto? Já estava com esse projeto, já tinha os clientes e tudo mais. Agora eu estou dedicado full a ele, tem um ano e pouquinho que eu estou full nele aqui. E dentro desse período, há 3 anos, mais ou menos 3 anos atrás, eu abri uma empresa nos Estados Unidos. Eu e outros 2 sócios, a empresa de logística, nada a ver com a área específica, foi uma oportunidade que a gente veio. Entrou eu e mais um com investimento e um terceiro na parte operacional, que já tinha conhecimento do mercado. Legal. Então, eu faço a parte comercial lá também e tal. Hoje em dia, a gente já conseguiu break-even lá em 1 ano e 8 meses. Então, um pouco de colocando essa metodologia de vendas lá também. Apesar de lá ser B2B, ser um mercado diferente, cultura diferente, desafios. Que, inclusive, um spoiler que eu vou dar aqui... Estou com um projeto de um documentário sobre como criar uma empresa do zero e vou pegar um mercado americano com público brasileiro ofertando serviço específico baseado na minha metodologia de vendas. Que legal, cara. Então, isso é spoiler. Isso é muito bacana, velho. E aí, isso é um spoiler específico aí que eu ainda não comentei muito, mas vou usar isso aqui como recorte oficial também. Depois já usa corte. Boa. E Felipe, antes de a gente falar de coisa séria, que história é essa aí do Perninha? Cara, é exatamente... Perna não é meu sobrenome, todo mundo acha que é, mas se você entrar no LinkedIn, Instagram, e-mail profissional, tudo, há muito tempo é Felipe Perna. Só que é Felipe Nogueira Maia Ribeiro. Cara, se você gritar Felipe aqui... Vai ter um monte. Vai sair um do bueiro, cair 2 da árvore, você sabe como é que é isso, né? É isso. Agora, você fala perna já é meio esquisito. Então, o pessoal, um tal de perna. Então, é quase um posicionamento, um branding ali, entendeu? Mas que veio do colégio. 13 para 14 anos, 7ª série, jogando bola. Aquele uniforme de educação física era o shortinho de futebol. Eu sou muito branco. Aí sabe quando você faz assim na cadeira? Ó? Você, opa, quase que eu caio. Quando você vai naquela cadeira de dar um cochilo na aula ali e tal. Primeiro dia de aula, educação física, o professor fala, você pode vir com bermuda igual fulano ou short igual ao do Felipe. Nesse meu cochilinho da cadeira, o short vai parar cá em cima. Se eu sou branca assim, pensa as coxas que não pega sol de jeito nenhum. Ficou aquelas coxas brancas toda pra fora. Aí a galera começou a se zoar. E começou na zoeira. Só que aí eu jogava bola. E aí fui para outro colégio, e foi ficando de um colégio para outro. Chegou na faculdade, mesma coisa e tal, e ficou. Eu falei, cara, eu vou adotar isso daí. É isso, vou usar como meu brand ali, legal. Exatamente. Véio. Cara, é o seguinte, hoje, falando de vendas no geral, né? O que você vê hoje o mercado, né? Você está há muito tempo nesse mercado. Mudou alguma coisa? Galera, tá vindo novas técnicas. O Gustavo Pagotto veio aqui e a gente conversou muito sobre tendências, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, tá vindo novas técnicas, indiscutivelmente. Mudou o formato de vender, mas a essência, na minha opinião, ainda é a mesma. Eu acho que não mudou a essência da venda, de resolver o problema, entender a necessidade, etc. A forma de como você chegar nesse verdadeiro porquê, eu acho que tem mudado cada vez mais. E eu atribuo isso a 2 pontos principais. Primeiro, a era on demand. Tudo é do jeito que você quer, na hora que você quer. Cara, na minha época, se eu quisesse ver um filme, ou eu via, sei lá, 3 da tarde na sessão da tarde, quase sempre era Lagoa Azul. Ou eu via na tela quente, segunda-feira... 11h30 da noite. 11h30 da noite. Cara, qualquer criança que quer ver um filme hoje, abre o Netflix e vê o filme que ela quiser. No idioma que ela quiser, desenho, o que ela quiser. Pausa. Qualquer um faz isso. Isso pra música, pra filme, pra tudo quanto é coisa que você imaginar. Ou seja, o hábito de consumo mudou. As pessoas estão cada vez mais ansiosas também. Não vou nem falar ansiedade como doença, né? Não vou nem entrar nesse ponto, mas cada vez mais ansiosas. De receber o produto rápido na casa dela, de fazer aquilo naquele momento, de ter a liberdade, né? Exatamente. Eu vejo isso muito no mercado, por exemplo, de e-commerce no geral, né? O Mercado Livre criou muito essa cultura no brasileiro. Cara, o negócio que chega hoje, chega amanhã, a entrega full. E aí, qual que é o problema? O cara que às vezes não tinha logística pra isso, cara, o Mercado Livre e outros... Engoliu, entendeu? Acabou. É isso. E aí, ontem eu comprei uma calçadeira de sapato de 10, 15 reais, sei lá. De manhã chegou lá em casa à noite, na Amazon. Bizarro, cara. Uma vez eu comprei 6h30 da manhã, assim? eu comprei uma panela elétrica de arroz. Cara, eu fiz o almoço naquele dia com a panela. Ela chegou 11 e pouca da manhã. Bizarro. Bizarro, velho. E aí você vê como é que o público tá sendo educado. Porque o cara que tá comprando a panela de arroz
é o mesmo cara que talvez vai participar do meu curso de vendas, da minha mentoria, da minha consultoria, ou vai comprar o seu curso, qualquer outra coisa. Então, ele consome várias coisas e a maioria está trazendo esse nível de urgência. Então, esse é um dos principais pontos que eu acho que aconteceu. Um outro ponto, que é o mesmo lado que é positivo, é negativo também, e aí não me interpretem mal aqui de negativo, mas essa questão de inteligência artificial, chatbot, atendimento automatizado, cara, é sensacional, só que estão deixando as pessoas carentes. As pessoas não conversam mais com gente. Cara, o meu pai fica indignado que ele não consegue falar com alguém quando ele liga na Vivo, por exemplo. Então, as pessoas estão ficando mais carentes. E a gente, cara, desde pequeno, quando você era pequeno lá, seu pai, sua mãe ia contar uma história pra você dormir, quando você estava chorando, talvez ia fazer o quê? Contar uma história pra você dormir. Hoje, por que a gente dá um celular pra uma criança? Para assistir uma história. Então, a gente é acostumado desde pequeno a ver história e contar histórias. A narrativa. Então, a gente gosta de falar também. Cada vez mais as pessoas tipo assim, digite 1, digite 2, digite 3. Essa compra, confirma. Fale sim, fale não. Acabou. Então, elas estão carentes. Então, ao mesmo tempo que elas querem coisa para ontem, elas também estão precisando de atenção. E aí você vê que esse movimento, por exemplo, né, as pessoas querem atenção, mas é da geração antiga e talvez isso na geração nova já não seja assim. É meio filosófico, né? Mas é meio isso. Ótimo ponto. Na minha opinião, a geração nova está com mais nível de urgência. Mas quer menos interação, talvez. Menos interação. Só que, ainda assim, ela é acostumada com história, ela é acostumada com desde pequeno ser educado com história e ter atenção. Então, não é que ela sente falta, mas quando ela tem é o diferencial. Então, acaba que tanto para a nova, quanto a geração mais nova, quanto a geração mais velha, quando você tem esse cuidado de gerar uma experiência ali no formato do atendimento, você supre tanto uma geração quanto a outra. Então, eu acho que por mais que eles queiram mais agilidade, geração Z, já tem até uma geração nova aí, né? Sim. Eu não sei o nome, estava olhando sobre geração. Mas tem uma nova também que você consegue atendê-los também. Por quê? Porque, sabe o spin selling, venda consultiva? Total. Cara, ele tem voltado de uma forma talvez repaginada. Não oficialmente, tá? Tô trazendo minha visão. Tem voltado à forma de venda consultiva, mas de uma forma repaginada. Legal. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é uma rede de academias grande lá em Belo Horizonte. E a gente está olhando a questão de discurso de venda. Cada vez mais, eles têm que bater de frente com Pratique, Contorno do Corpo e Smart Fit. São as 3 grandes de rede em Belo Horizonte. Eu não sei nem se essas 3 grandes têm rede. Smart Fit eu sei que total. Tem, né? Tem. Mas são grandes de rede. Lá. Bluefit. Exatamente. A Bluefit não tem em Belo Horizonte, mas eu conheço. Mas é exatamente igual. E aí as academias de bairro estão precisando se diferenciar. E aí eles estão indo justamente para esse lado indiferente da geração, para o formato do atendimento. Não está vendendo plano, pacote ou token de atendimento. Está vendendo um ambiente muito mais acolhedor. Porque ter aparelho todo mundo pode ter. Agora, vai ter sempre aquele cara, o bombado, que quer só malhar e sair fora, que é o melhor aparelho e tal, não sei o quê, e vão ter aquelas outras pessoas. Só que se você consegue, talvez, unir os dois, um atendimento personalizado, ter uma boa qualidade do produto. Exatamente. Então, vamos dizer assim, que, uma tendência que o cara pode se diferenciar hoje da concorrência é ter um atendimento mais personalizado, mais consultivo ali, como o Spin Seller, né? E esse atendimento, ele pode também ter IA, deve ter IA, chatbot. Para otimizar, talvez, alguma parte desse processo, você precisa disso. Mas o fator humano, ele tem que estar ali. E aqui a gente está falando até tipo de ticket baixo. Mas se você começa a falar de ticket mais alto, aí é indiscutível. Cara, esses dias eu recebi uma visita no pessoal... Eu posso falar o nome das empresas, igual eu tô falando aqui? Claro, sem problema nenhum, né? Bom que eu divulgo algumas aí até sem querer. Eu recebi uma visita do pessoal da Royal Prestige. Royal Prestige é a marca de panela que patrocina o MasterChef. Legal. É uma panela completamente diferente. Eu adoro cozinhar. Sei, assim, me divirto na cozinha. Eu e minha mulher, a gente se diverte muito cozinhando. Tem algumas peripécias, vamos chamar assim. E a Royal Prestige, ela tem uma proposta diferente. Até o material é de aço cirúrgico, tá? Não vou vender a panela aqui. Mas, enfim, para vender, você passa por uma experiência gastronômica. Você não consegue entrar em site nenhum e comprar a panela. A pessoa tem que ir na sua casa, leva a panela, ela cozinha para você, dura mais ou menos 1 hora, ela cozinha para você, um frango, um ovo, algumas coisas específicas para mostrar a funcionalidade da panela. Você experimenta, você passa por uma experiência ali e no final ele te fala. Agora, a panela mais barata, única, lá é R$4.000. Caraca. O jogo mais barato de 3 lá é 12, 13 mil. Você tem jogo de 50 mil. Só que ele trabalhou muito bem a ancoragem ali durante toda essa experiência. Exatamente. Ele trabalha ancoragem, ele gera valor, ele gera autoridade, gera escassez, atendimento gera um monte personalizado. De coisa. Provavelmente é um atendimento de alto nível ali, né?
pessoa chega com a mala, cara, e abre e tira umas panelas de mala. Como assim, cara? Então, assim, é a experiência. Então, quanto mais você vai aumentando o ticket, mais experiência você tem que ter. Mas a gente volta na academia aqui. Isso é um ótimo insight. Quanto maior o ticket... Indiscutivelmente, cara. Focar muito mais na experiência. Você pode ver, por exemplo, carro. Você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro seminovo, você quer comprar, vamos supor, o Kwid. Kwid ou Kwid, não sei como é que fala o nome. Kwid. O Kwid hoje que é o carro popular mais barato, que tá a partir de 70 pau. Com a maior antena do Brasil. Você já viu essa aí, da antena do Kwid? A galera... Já. Cara, minha cunhada tem um e ela reclama da antena pra caramba. Minha concunhada. E aí, cara, você vai lá, você chega nessa concessionária, você vai comprar um carro, você pegar um usado de 30, 40 mil, você tem um atendimento, que pode ser um excelente atendimento e é personalizado, porque você está fazendo investimento. Agora, você vai na BMW, na Mercedes, comprar um carro de 300, 400, 500 mil, você vê que tem diferença na experiência do atendimento. Todos estão com foco na experiência na pessoa, mas tem a ver com o ticket que está sendo envolvido ali dentro também. Então, o ticket, ele dita a regra e o ticket te posiciona. Então, quando você fala assim, quanto que eu vou cobrar meu preço no meu serviço? Cara, te posiciona. E o seu preço posiciona o seu serviço também. Se você vai prestar uma consultoria ali de R$1.000, cara, uma empresa gigante que está acostumada a contratar uma PwC da vida, que paga horrores de consultoria de 50 mil, 100 mil, e você fala que a sua consultoria custa 2, o cara não vai querer nem conversar com você. Então tem que pôr 50? Se você entregar o equivalente a 50, sim. É fazer ancoragem ali, né, Felipe? Exatamente. É você entender qual que é a estratégia que você vai utilizar para poder gerar valor naquela precificação que você colocou no seu produto ou serviço. E, Felipe, uma pergunta aqui que eu acho que vai ajudar bastante a galera para tirar um insight aqui bem valioso, né? Hoje, no nosso curso presencial de tráfego pago, a gente está lá sempre com 150, 200 empresários. E a maior objeção que eles têm na hora da venda ali é justamente do preço. Como fazer uma ancoragem boa para quebrar a objeção de preço? Cara, isso é muito legal. Isso aí, acho que é o problema que todo mundo de qualquer área enfrenta para qualquer ticket, segmento e tal, desde quando venda é venda, né? E aí, eu entendendo isso, eu fui estudando várias metodologias, já li todos esses livros que você imaginar. Receita Previsível, a Bíblia das Vendas, o Aaron Ross, tive a oportunidade de dividir palco com ele no Summit, foi sensacional, troquei legal. ideia com o cara e tal, foi muito massa. E troquei ideias sobre essas temáticas também. E, na minha metodologia de vendas, um dos pilares é o discurso. E aí eu coloco um ponto novo ali, que é o que eu falo lá, né? Eu não trago nada que ninguém nunca ouviu falar em vendas, mas eu trago uma forma diferente de se ver. Então, se você for ver os 7 passos das vendas do Flávio Augusto, Receita Previsível, Spincelli, todos têm um mesmo viés disso. Mas eu trago uma didática diferente que eu acho que faz muito sentido para responder isso daqui. Que é o quê? Quando você tem uma objeção de preço, quando é comum você ter uma objeção de preço, é uma objeção previamente mapeada. E o que todo mundo fala no mercado? Você tem que saber contornar a objeção. Sim, vai ter objeção inesperada que você tem que saber contornar. Agora, objeção que você sabe que você vai ter, você não tem que saber contornar. Você tem que antecipar para que ela não seja uma objeção. E como que você faz isso? E aí são 2 passos que eu acho que faz muito sentido. Sendo que um, que eu chamo de inversão, que é talvez o mais novo, né, de tudo, porque você fala autoridade, solução, conexão, objeção e tal. É esse, que é o quê? Você antecipar aquela objeção. Então, vamos pegar a objeção de preço. E aí você vira, explica, e aí tem toda uma metodologia de como que você constrói o discurso baseado em perguntas, fazendo diagnóstico do problema, da necessidade do cliente, implicando em cima daquilo para trazer o nível de consciência dele. Você fez esse passo a passo certinho, você pode ir para esse final de virar e falar, então vamos falar de investimento aqui, o investimento aqui para o produto, serviço que seja é de X, é de, sei lá, R$10.000. E aí você dá aqueles 3 segundos que são fundamentais de silêncio, porque o silêncio constrange e o vendedor tem que saber ficar em silêncio olhando para o cara se ele quiser ali, tipo, o preço falou e fica calado olhando pro olho da pessoa, assim, pra você saber exatamente como é que bateu aquele preço. Mas nesse caso ainda não é esse momento. Esse momento são os 3 segundos para pensar a pessoa, olha, o investimento aqui é de R$10.000. Você pode contar 1, 2, 3. E geralmente, Matheus, quando eu falo esse preço de R$10.000, tem gente que vira para mim e fala assim, tá caro. E eu concordo. É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas não necessariamente tá caro. Porque dependendo da Exatamente. entrega, tá barato. Por isso que você fala, eu concordo, pra você não ir contra o que a pessoa tá falando, que quando a gente fala de PNL, Programação Neurolinguística aplicada em vendas, você não fica criando negativas. Você fala, eu concordo, que é muito dinheiro. Mas deixa eu te fazer uma provocação. Aí você, pode ser uma pergunta, mas eu gosto de falar provocação. Eu gosto de ser um pouco mais efusivo. Deixa eu te fazer uma provocação. Aí a pessoa geralmente já começa, já liga o vai pra trás modo aqui, defesa, né? O que esse né? cara vai falar comigo?
E aí você puxa aquilo que você mapeou. Você me falou que hoje, vou pegar o meu exemplo, você me falou que hoje você tem um time que o seu CAC, um time de vendas que o seu CAC está estourado. A gente conversou aqui, eu te mostrei que o problema do seu CAC é a falta de processo, que você não está muito bem desenhado. Você concordou comigo, ou seja, por isso que eu tenho que ter feito o discurso muito bem feito lá atrás. Você concordou comigo que se a gente aplicar a metodologia e aplicar uma ferramenta, um CRM da vida ali, a gente consegue, de acordo com dados de mercado, aumentar em 20% do seu faturamento. Isso vai diminuir 20% do seu CAC. Você me falou que seu faturamento hoje é de 100 mil. A gente vai para 120. Eu estou te cobrando 10 mil aqui, 50% desse preço. Mas eu não estou falando sobre isso agora. A minha pergunta é, o que é mais caro? Fazer esse investimento de 10 mil aqui agora ou continuar sem um processo definido, com o CAC estourado, sem saber até quando que você vai conseguir resolver esse problema e correndo o risco de sua empresa ir cada vez mais para baixo? Aí você já mudou o jogo. deixa a reflexão ali para ele. Você não deixou ele falar que tá caro. Você falou antes dele. Cara, tem gente que tá... Mas isso é caro? Aí o cara, não. Com isso que você falou, não é caro. Não, eu concordo que é. É a ancoragem, né? E aí você vai e tira o preço. Tá, mas aí vamos falar uma outra coisa aqui, cara. Se eu tirar o preço, finge que você tem o budget que for, que seja R$1, de graça e tal. Produto. Você contrataria? Contrataria, legal. Agora vamos pôr o preço de novo. Agora que você sabe qual que é o valor do investimento, como que ele vai, aí você volta no problema de novo, resolveu o seu problema de CAC, fala de novo. Repetição é fundamental na venda. Então você traz esse nível de consciência. E aí você fala de novo. Como você sabe, vai resolver esse problema? Aí esse se é muito importante. Se eu te fizesse a seguinte pergunta, qual seria a sua resposta? Aí o se e o seria, que eles são fundamentais, porque você não está perguntando, é se você perguntasse qual seria. Então você não está perguntando, entendeu? Entendi. Isso para PNL é fantástico, cara. Pra você poder criar ali o caminho para poder tomar a decisão. Se eu te perguntasse, Matheus, por que você acha que a gente deve começar a consultoria com você a partir da semana que vem? Qual que seria a sua resposta? Ele, bom, porque como você me falou... E aí ele vai te falar exatamente onde que ele viu mais valor em tudo que você apresentou. Que é onde você vai pegar ali... A ancoragem. Para poder vender. Cara, eu vou ancorar aqui e é isso daqui que eu quero. Porque é exatamente isso que ele quer. É comprovado que o nosso cérebro, todas as tomadas de decisões são emocionais e justificadas pelo racional. Então, tem estudos científicos que falam sobre cérebro reptiliano, cérebro límbico, onde que é a tomada de decisão. Faz aquela comparação no momento de medo, que você tem sangue nas suas extremidades, fica pálido porque ou você corre ou você bate. É aquele momento. Aí você tem que tomar decisão rápida. Então, as decisões são tomadas pelo medo, que é uma emoção. Só que o seu cérebro toma ela rápido, porque se você for parar para pensar, não, será que se eu correr aqui, sei lá, desse cachorro que está querendo me morder, esse Rottweiler aqui, vai dar tempo? Não, você só corre. Ou seja, pensa muito, né? A venda, o caminho nervoso na cabeça é a mesma coisa. Você tem que vender o emocional. Por mais que o cara faça conta, coloque no papel vários números, a tomada de decisão ela é feita pelo emocional e justificada pelo racional. Você tem que pegar a parte do emocional durante o processo de venda. Por isso que quanto mais consultivo e mais experiencial for sua venda, mais fácil fica de você chegar no sim do cara. Sim, porque aí ele mesmo vai criando os motivos porque ele precisa daquela venda, né? É igual, por exemplo, todo ano lança um novo iPhone. Todo ano é a mesma porra do mesmo iPhone. Aí você tá lá no shopping, passeando. Aí você fala, pô, deixa eu dar uma olhadinha lá no novo iPhone. Você pega no celular, aí é a mesma bosta, né? A mesma porcaria. Não você mudou fala, pô, nada, tá mais cara. leve, né? Cara, a câmera tá melhor. E aí a loja da Apple, preparada pra isso, iluminação. Porque quanto mais iluminação, melhor a câmera. Experiência, total. Aí você começa a criar na tua cabeça, né? Pô, mas eu trabalho com isso, né, cara? Pô, eu preciso investir nisso aqui, porque, cara, eu trabalho com isso. Exatamente. Né? E aí você mesmo vai criando ali a sensação que realmente de necessidade do produto, né? Eu sempre começo, toda vez que eu vou dar alguma palestra, quem já viu ou quem vai ver isso. Porque eu gosto de trazer um nível de consciência para as pessoas que estão ali sobre vendas. Antes de falar de metodologia de qualquer coisa, eu trago 5 principais erros que acontecem. O primeiro erro que eu sempre coloco lá, que é você tentar vender para o seu cliente. Aí todo mundo para e olha assim, como assim? Nós estamos falando de venda e não é para eu tentar vender para o cliente. Não estou falando que não é para tentar o que é errado. Porque a maioria das pessoas fazem assim e tem um resultado, mas é menos eficiente. Por quê? Você tentar vender para o cliente, eu faço a seguinte pergunta. E aí eu vou te perguntar aqui, Matheus. Já foi na loja de roupa, colocou uma blusa, uma calça, que seja, viu que ficou largo ou não gostou, não ficou legal, o vendedor ou a vendedora virou para você, ficou bonito, hein? Vamos levar? Total. Pô,
Que pé no saco. Tem alguma coisa pior Tá do que querendo isso? realmente te empurrar, porque ficou uma bosta, ela sabe que ficou uma Tá bosta. tentando te vender. A primeira coisa que você faz na sua cabeça, você bloqueia. Seu cérebro fala, cara, não quero nem conversar Agora, com a essa pessoa próxima mais. peça que você vai usar, que vai ficar boa, ela vai repetir a mesma coisa e você já não vai mais acreditar, porque perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade, exatamente. Total. E aí o que eu falo é, o principal erro é o quê? Um dos principais erros é o quê? Tentar vender. Você tem que fazer o quê? Fazer o cliente querer comprar de você. A nuance é pouca de diferença aqui, mas muda completamente seu jogo. Que é justamente esse ponto de você conseguir trazer o nível de consciência da necessidade da resolução do problema para ele falar, cara, eu quero, quanto que é? A venda boa mesmo é quando, igual, eu sempre uso o exemplo da minha imersão. Cara, eu vendo a imersão, eu entendo, é uma hora de conversa que eu tenho com a pessoa, eu sei qual que é o problema, qual que é a dor. E, um parêntese importante, a venda ela tem que ser íntegra. Você pode aplicar técnica no seu pai, na sua mãe, no papa, desde que você esteja falando 100% da verdade. Você não pode enganar a pessoa. Então, na hora que eu vejo que eu vou ajudar, aquele cara, se ele estiver na imersão, ele vai ajudar, eu faço a venda. Eu vejo que o meu discurso realmente foi bom, quando antes de eu falar para esse cara, quanto que é? Pelo amor de Deus. Eu quero que na cabeça dele, eu já tenha ancorado, tenha feito tudo da forma certa, para assim, cara, se eu vender meu carro, eu consigo pagar esse trem. E aí, na hora que eu viro e falo que é, sei lá, 4 mil reais, ele, nossa, eu quero agora, passa aqui, pelo amor de Deus. Entendeu? Criar essa vontade dele querer comprar muda completamente o jogo. Legal. E assim, você vê muita diferença entre B2B e B2C, questão de script de vendas, pitch de vendas? Sim e não. Sim, por quê? Quando a gente fala de B2B, a gente tem muito mais etapas do que o B2C. A jornada de compra ela é maior. Exatamente. E aí você tem, se for para empresa grande, você tem compliance, você tem jurídico, você tem uma porrada de coisa que tem que ser mapeado e que tem que ser criado o discurso para interlocução com cada um dos stakeholders desse processo. Isso é indiscutível. Muitas vezes você vai ter que trazer muitos decisores ali para o pitch, Exatamente. né? Você vai ter que vender várias vezes para a mesma empresa, mas para pessoas, setores diferentes. Às vezes, eu vou vender um treinamento para uma empresa grande e aí eu tenho que vender para o gerente que quer e a necessidade dele é tal. Depois E tem que vender ele para o vai ter que RH. vender pro... E aí depois tem que vender para o RH, ou ele tem que vender para o diretor, e aí eu tenho uma reunião com ele, depois uma com o RH, depois uma com o diretor. Cara, e tem que ir. Então, nesse fato é diferente. Só que toda e qualquer venda, nesse processo B2B também, o tempo inteiro você está falando com pessoas. E aí o processo do discurso é o mesmo. É ativar emocional para tomada de decisão, criar perguntas, necessidade, dor, tudo no mesmo formato. Então, sim, é diferente a título de processo, a título de discurso. Cara, a base é a mesma. A base é a mesma. Você precisa mostrar. Tem um exemplo, quando eu era diretor de uma empresa, a gente estava negociando um contrato alto. Esse aqui eu não vou citar nomes, não, mas era um contrato alto de uma recorrência de mais ou menos 200 mil por mês. Era um contrato que nada ali era 1,4 ano e era um contrato de 3 anos. Então, nós estávamos falando de um contrato de 5 milhões, mais ou menos. Tá. E aí, o meu vendedor, sênior já, ele estava com dificuldade de conseguir fechar. Ah, porque chega no cara de compliance, de compra, o negócio para e não tá indo, o cara me enrola, não me responde. Falei, mas já fez isso e o cara já tinha feito tudo que a gente tinha colocado no processo. Falei, cara, deixa eu descer para ver, põe uma reunião para eu falar com ele. Fui. E aí, fulano, tal, não sei o quê, foi explicando. Em resumo, não vou entrar em detalhes, mas em resumo, o cara tava precisando correr pra caramba para garantir que não ia ter... Era de compliance. Nada errado no contrato, na proposta, no que foi alinhado com o diretor, com o gerente, com tudo que ia fazer ali. Nada errado. Por quê? Porque o cara que assina ia entrar de férias na próxima semana. Depois que ele entrasse de férias, se ele não assinasse esse contrato, ele não bateria a meta dele do mês. Então, ele estava sendo chato, entre aspas, porque ele precisava garantir 100% de segurança. Ele precisava ter 100% de segurança ali. Coisa que a gente não estava dando para ele. Ou seja, o meu vendedor estava fazendo o quê? Pressionando e falando tudo que ele falou de benefício. Não, mas pode confiar. A gente... Cara, ele só queria ter certeza. Que tudo estava dentro da proposta. Como que eu descobri isso? Conversando com o cara, fazendo as perguntas. Que é o modelo de venda consultiva, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa ouvir para depois tentar vender, né? E aí, na hora que eu ouvi, eu entendi. Ele me falou isso. Eu falei, cara, me fala exatamente o que você precisa bater. O que com o quê? Ele, não, precisa que a proposta seja assim, um contrato assim. Eu falei, pode deixar que eu mesmo vou pedir pro fulano, pro vendedor aqui, pro meu vendedor, te mandar isso hoje até o final do dia. E aí eu só peguei a proposta, peguei o contrato, fiz um Excel com cada um dos itens, falei, ó, esse, mandei pro vendedor, falei, cara, manda pra ele. No dia seguinte estava assinado. É entender a necessidade e a objeção em si. Na verdade, já estava vendido. Exatamente. Ele só estava vendo o detalhe. Só que eu tinha que vender para uma pessoa específica, que não estava vendendo para uma pessoa. Eu estava naquele... Então, se eu passo por 5 pessoas no B2B ali, eu tenho que fazer 5 vendas para vender um produto.
Total. Essa é a grande diferença, só que todos você vai vender para pessoas, todos você vai criar o mesmo tipo de discurso. A metodologia que eu usei no discurso para poder descobrir isso é a mesma que eu usei, talvez, teria usado na primeira conversa, da primeira vez que o cara fez uma levantada de mão para conversar comigo ali, entendeu? E assim, quando você vê assim, uma complexidade, por exemplo, você vai ter que vender para 5 pessoas diferentes. Faz sentido colocar todo mundo na mesma mesa e fazer o pitch de vendas? Ou às vezes é momentos diferentes e isso pode até atrapalhar dentro da jornada de compra? Cara, eu acho que depende muito do nível de complexidade do produto ou do serviço. Por quê? Se for um produto que são áreas técnicas diferentes envolvidas, não vai fazer sentido você colocar o mesmo. Porque na hora que você estiver explicando para uma, a outra vai estar olhando para o teto e vice-versa, e pode atrapalhar e tal, aí não faz sentido nenhum. Agora, se não tem esse viés, principalmente... De técnico, quando eu falo né? técnico, é de conhecimento, não necessariamente de Sim. desenvolvimento, né? Esse viés técnico, cara, aí talvez faça sentido. Uma das coisas que a gente sempre tenta é trazer ou o decisor ou aquele que a gente chama de champion, né? Aquele influenciador do decisor, que muitas vezes a gente, quando é com a empresa, a gente não chega no decisor direto. Você não conversa com quem assina o cheque, vamos dizer assim. Mas você conversa com o champion e você tem que ajudar ele a conseguir vender para esse diretor, por exemplo. Então, nesse formato, você tem esses dois padrões de discurso, né? Se coloca todo mundo ou não, é muito relativo. Boa. E o seguinte, Felipe, vamos supor o seguinte, o Matheus hoje ele vende muito bem, ele mesmo faz o pitch, cuida de toda a parte comercial, mas agora ele tá indo para um outro nível, a empresa dele tá crescendo e tá trazendo seu primeiro vendedor, montando sua área comercial. O que ele tem que se preocupar para que aquilo seja feito com excelência, que aquele vendedor realmente execute como ele executava e consiga tracionar ainda mais? Porque a gente vê um gap muito grande entre os empresários. Às vezes eles estão ali no campo de batalha e agora eles têm um setor comercial, 3, 4 vendedores. Os vendedores são bons, mas eles não conseguem performar, né? Eu acho que isso é a dor do crescimento de todo mundo que está crescendo, né? É isso. Como é que eu formo um time? E o principal ponto que as pessoas têm dificuldade, no meu ponto de vista, é que o momento que ele vai precisar contratar alguém, ele contrata no meio do caos, do furacão e não prepara nada. E aí fala, mas eu não tenho tempo. Esse não ter tempo agora de parar um tempo relativamente pequeno te custa muito mais caro ao decorrer. Por quê? Qual que são os pilares da metodologia que eu ensino? Metodologia de vendas, né? É o discurso bem alinhado, o processo muito bem desenhado e uma gestão em cima desses dois. Ponto. Cara, se você é a pessoa que está ali no front e faz isso tudo, você já faz, mas pouquíssimo provável que você já tenha isso registrado, no formato de um playbook que seja, que é o manual de instrução de tudo ali. Pouquíssimo provável que talvez você tenha uma ferramenta. E quando eu falo ferramenta, pode ser um Excel. Tem gente que não tem nem Excel, que vai no WhatsApp, no máximo, o business que tem a bandeirinha lá, a tagzinha, já é a ferramenta, e que já é alguma coisa, que tem gente que nem isso tem. Nem isso tem. Mas que já é alguma coisa. Então, o que eu aconselho? Cara, você precisa fazer isso agora? Quem precisa fazer isso agora, desenha o playbook. Cara, você já sabe tudo. Você vai ter um trabalho de parar. E o que tem que ter dentro desse documento? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, o processo, como que ele vai estar dentro da ferramenta. Você vai ter que ter uma ferramenta, um CRM. Se você vai escalar, é aconselhável que você pegue um CRM. Cara, tem CRM gratuito no mercado. Você pode fazer um CRM no Excel, no Trello. Não aconselho, porque você tem gratuito que já tem relatório, tem uma porrada de coisa pronta que facilita a sua vida. Então, você tem vários tipos de CRM ali. Então, pega esse CRM e monta quais são as etapas, o objetivo de cada etapa, as atividades que você faz em cada uma das etapas, os motivos de perda que você dá em cada uma das etapas e qual o prazo que cada lead pode ficar em cada uma das etapas. Atitude de processo são esses 5 pontos principais primeiro. Tá. Se você tiver isso daqui, já pode trazer alguém que você vai saber explicar isso. Dentro disso, você vai desenhar o discurso. E aí o discurso, muito provável, é o que os empresários não sabem. É interessante que você coloque na estrutura do seu discurso ali a sua fala de um lado e o que ela representa. Então, por exemplo, demonstrar autoridade, fazer ancoragem, se posicionar, trazer case e como que faz cada um desses itens na ordem do discurso. E uma coisa que pouquíssima gente faz é deixa uma sugestão de discurso registrado para ele, uma simulação como se fosse de um cliente mesmo registrado para ele poder ver aquilo e modelar para poder refazer. Agora, o grande lance eles chamam de shadow, né? Sombra, fazer o shadow com o vendedor. Cara, coloca ele do seu lado, coloca uma meta para você e bate essa meta, ele vendo como que você está batendo essa meta.
Cara, você vai começar o primeiro mês, você não precisa vender nada, mas todas as reuniões você vai estar comigo. Você vai acompanhar todas as estratégias, follow-up, negociação. Isso. E aí você fala, minha previsão é de ter pelo menos 20 reuniões esse mês e eu quero ter 30% de conversão. Preciso fechar 6 clientes. Cara, primeiro que quando você faz compromisso público, o ser humano, quando faz compromisso público, ele já corre atrás muito mais. Se você fez esse compromisso com alguém que está entrando na sua empresa, você vai com sangue no olho para fechar isso. E ele vai ver o seu sangue no olho na prática. Porque cultura, cara, não é o que está no papelzinho bonito, missão, visão, valor, aquelas coisas. É o dia a dia. E a cultura é o reflexo do dono. E aí não adianta aquele ditado, né? A cultura come estratégia no café da manhã. Você pode ter o processo desenhado, o discurso bonitinho, só que você é um líder que não vai na empresa, que não vende, que atrasa a reunião com o cara, que a reunião com o seu vendedor você não acompanha, chega depois. Vai ser reflexo. Cara, é o reflexo dele. E aí põe ele para te acompanhar e, fundamentalmente, o que eu aconselho de gestão? Aí, vamos lá, você tem desenhado o discurso, o processo está no playbook, tem uma ferramenta para usar. Gestão, que é o terceiro pilar. Cara, você tem que ter pelo menos 5 rituais de gestão principal. Tá. Primeiro, daily. Diariamente, principalmente quando você está começando um processo com um vendedor novo, você vai sentar 10 minutos com ele e vai fazer uma revisão de pipeline. Tá. Na daily de um time de vendas, o que é avaliado? Aí, vamos supor, a daily tem que ser porque o time você tem diretor, gerente, coordenador. Nós estamos falando do papel do coordenador, aquele que vai bater o bumbo operacional. E aí o ideal é que ele tenha no máximo entre 6 e 8 pessoas abaixo dele. 8 já é muito, tá? Mas entre 6 e 8 faça só isso. Tô falando de time mais robusto, porque quando começa, todo mundo faz tudo e tal, e tá tudo certo. É assim que começa mesmo. Tá. E ali ele tá ali. O que você vai olhar? Primeiro, para que você faz a daily? Para garantir que o processo está sendo seguido. Ponto. Só que você não precisa falar isso pro seu vendedor. Você faz a dele para quê? Para ajudar ele a evoluir nas vendas dele. Você vai olhar quantos leads que entraram, quantos que saíram desde ganho a perda, quantos que estão estagnados. E o estagnado é aquele que está sem uma tarefa no CRM, é aquele que está há mais de X dias que você estipulou em determinada etapa. Talvez criar uma régua de follow-up. Exatamente. E você vai perguntar, cara, por que esse cara está parado aqui nessa etapa que são 5 dias e já tem 8? Pode ter uma análise contextual que justifique o porquê que esse cara está lá. E é fundamental, mas é importante o vendedor entender que esse coordenador está atento a isso. E sempre fala, cara, e ontem que você teve dificuldade? O que você tem de desafio para hoje? É isso. É entrada, saída, estagnado, dificuldade de ontem e o que você tem para hoje. Essas 5 perguntas na dele são fundamentais. Só que é 10 minutos, é coisa rápida. Se for presencial, faz em pé. Abre o computador e faz em pé com o cara, velho. Se for online, 10 minutinhos. Não passa disso, não é bater papo, não é nada. Até pra você poder ter agilidade. Porque é o conceito de daily ali mesmo. E você vai estar fazendo todos os dias. De segunda a sexta, todos os dias, 10 minutos. Então você não vai ter mais. Você não tem o que falar mais do que isso. Okay. A dele tá ali. Se você tem um time, e time pode considerar 2 pessoas já é um time, 2 abaixo de você, faz uma semanal, um fechamento no final da semana. Com os 2. Com os 2. Aí com o time todo. Se forem 6 pessoas, se forem 2, se for 10, 15, com o time todo. Como se fosse a weekly ali, né? Isso, como se fosse a weekly mesmo. Você faz a semanal e nessa semanal você só vai apresentar o resultado, esse resultado comparado à meta do mês, o que falta, o que está faltando, se está em dia ou não está. Principal desafio que teve na semana, e você pode trazer de algum dos vendedores que você conversou na dele, você levantou um que você acha que é interessante compartilhar porque os outros podem ter, e alguma coisa que foi interessante também. Cara, a gente conseguiu indicação só porque falou isso. Tentem falar isso para ver se a gente consegue mais indicação. E o fulano de tal teve uma dificuldade muito grande quando ele mostrou essa parte. Então, mostrem a parte anterior aqui para não ter essa mesma dificuldade. É 40 minutos de reunião no máximo. 30, 40 minutos no máximo. Boa. Não é muito pergunta e resposta, porque pensa, você já está fazendo individual todos os dias com cada um. Não vai ter muito blá, blá, blá pra ali. trocar ideia. É números, dados e ponto. A mensal é igual a semanal, só que do mês. E aí, se o mês foi bom, vamos comemorar, vamos reconhecer a galera e tal. E a gente tem algumas outras partes de gestão, reconhecer, premiação e tal. Se não foi bom, entender naquele momento por que não foi bom. Foi geração de demanda, foi a conversão, foi o discurso, foi os motivos de lost, foi o nosso SLA de prazo, o que aconteceu? Fazer um review do mês e já o preparo para o mês que vem. Aí aqui nós falamos da diária, semanal e mensal. Quais que são as outras 2 que são fundamentais? Cara, treinamento semanal. Para 1 hora por semana, o seu time treina. Faz core review, faz roleplay, faz shadow, faz qualquer coisa, mas treina toda semana. O Afial Machado treina toda semana. Por quê? Cara, o nosso cérebro não grava tudo. E aí você está seguindo tudo do script que a gente colocou ali no discurso. Aí chegou a semana que vem, você esqueceu uma coisinha, mas vendeu também. Na outra semana, você esqueceu a coisinha da semana passada e mais uma, mas vendeu. Aí na outra, cara, você não conseguiu vender, você não sabe por quê.
Mas por quê? Você tinha esquecido duas, você esqueceu mais uma agora. Só que você não sabe que você esqueceu, porque você tá no automático todo dia. Agora, treina toda semana pra ver se isso vai acontecer. Tem hora que começa a falar rápido. Não. Deixa eu tá voltar ótimo. um pouquinho. Tô pegando o raciocínio. Tá dando pra vai. pegar. Treina toda semana. Cara, mas qual que é a temática do treinamento? Olha pros seus motivos de Lost. Cara, seu motivo de Lost em cada etapa. Primeiro, vê se ele tá na etapa certa. E depois você vai ter insight de precificação, de discurso, de engajamento, de gerar valor. Cara, eu tô tendo muito motivo de Lost porque eu tô perdendo pra concorrência por preço. Cara, ou sua precificação tá errada, vale se você fazer olhar no mercado, ou seu discurso não tá gerando valor para aquele cara. Então, como que eu gero valor para aquele cara? Cara, uma coisa que eu gosto muito de gerar valor. Faz uma lista de benefícios de um lado, que são o que você gera valor. Na frente de cada benefício, coloca uma dor que o cliente tem que esse benefício resolve. Na frente dessa dor, faz uma pergunta que você faria para o cliente, que a resposta dele vai ser essa dor. Porque na hora de você explicar, você vai trazer o benefício que resolve essa dor. Pô, esse playbook aí... Que aí fica muito mais fácil, Aí, cara. E aí eu faço analogia sempre com o cinto do Batman. Qual que é o superpoder do Batman? Se eu te perguntar, você sabe responder? Ele tem muito dinheiro. Exatamente. Por ele ter muito dinheiro, a deficiência dele como super-herói era não ter superpoder. O que ele fez? Ele criou um cinto, Homem de Ferro é a mesma coisa, mas o Batman criou um cinto de utilidades, onde para cada necessidade ele usa uma coisa diferente, certo? Sim. Cara, essa estrutura com todos os benefícios e as perguntas, você vai saber para cada perfil de pessoa qual pergunta que você utiliza. Legal. Pra você poder chegar na dor certa e apresentar lá na frente. Boa. Então, beleza. Você Seria fez. um complemento ou uma coisa que eu tenho que a gente chama de matriz de objeção. Eu tenho lá todas as objeções, qual a etapa do funil que geralmente isso acontece, né? E depois eu venho colocando ali o nível dessa objeção, né? E aí depois eu coloco ali como que o vendedor quebra aquela objeção. E aí, às vezes, tem um material complementar que ele pode trazer. É o mas cinto aí, dele, do Batman. É isso. Como é que ele Legal. quebra a objeção? É ali. Legal. Então, beleza. A gente falou da daily, weekly, monthly, né? Diária, semanal e mensal, treinamento. E por último, cara... Por último, mas não menos importante, ou mais importante que todas as outras se bobear. Pessoas compram de pessoas, vendem para as pessoas. A sua empresa é baseada em pessoas. Se você não sabe de pessoas, você não sabe de negócio. Uhum. Faz o one-on-one. O one-on-one uma vez por mês. Reserva uma hora. Nesse one-on-one, você não vai ficar falando de dados, de números, de resultado, de conversão, de performance. Você vai começar falando por isso. Mas preocupa-se genuinamente em saber sobre a pessoa. Cara, e aí, como é que foi seu mês? Aí ele vai falar, o resultado foi bom e tal. Tá. Como é que foi em casa? Foi legal? Saiu com a filha? Você não sabe como é que tá o dia a dia do cara. Se o cara tá mal, bicho, ele não vai vender bem. É isso. Vendedor tem altos e baixos, é uma pessoa. E a gente entender como que a gente pode dar suporte para essas pessoas, né? Exatamente. Principalmente quando a gente vende serviço, né? Muitas vezes é uma pessoa que está entregando aquilo e tudo mais. Isso, o que acontece em casa, vai ativar ali na ponta, né? Qual que vai ser o nível da entrega, né? Exatamente. Então, o one-on-one, cara, é fundamental. O one-on-one é preocupado genuinamente com a pessoa, não só com o resultado dela. Porque se ela estiver bem, ela vai te entregar um resultado bom. Uhum. Então, o one-on-one são esses cinco rituais de acompanhamento. Vou começar agora. Cara, eu vou ter que fazer isso. Não, mas não tenho tempo. Se não tem tempo agora, vai fazer com que você demore mais para poder chegar no resultado, ou vai ser o seu gargalo que vai te parar em algum momento. Você vai ter que parar para fazer isso. E aí vai ser no momento que seu crescimento está maior, você tem aquele famoso custo de oportunidade que você pode perder. E se a gente for parar para pensar essa estrutura mínima, né? Do que a gente precisa ter para começar a dar esses playbooks ali pro vendedor, às vezes é 2 tardes que o cara vai tirar debruçado, porque ele entende muito bem sobre o processo comercial para ele montar esse... Você não precisa criar nada, você só vai, documentar aquilo que já tá pronto. Colocar no papel. Né? E aí falei assim, né? 5 rotinas. E o pessoal, não, é muita coisa. Cara, não. Primeiro, você vai colocar o cara para vender com você todos os dias fazendo sombra. Ali você já vai fazer a sua daily. Porque o início você não precisa fazer 100%. Você está com um vendedor só, você não precisa parar para fazer uma daily estruturada de 10 minutos. Porque as pessoas, às vezes, elas leem uma coisa e tem que ser o A, B, o pingo no I, o A, ser tudo certíssimo ali. Cara, não. Faz do jeito que dá, mas faz. Então, coloca ele do seu lado, sua daily, vai ser conversando com ele aqui e tal, parará, e vai evoluir isso daqui, velho. Começa fazendo. Não dou conta de fazer todos. Começa fazendo só a dele. Se tem uma pessoa só, não precisa fazer semanal e mensal. Faz só a dele. A mensal é importante, que aí você faz com a equipe inteira e tal, mas faz só a dele. A dele é mais importante. Não, mas é que mais dá trabalho, é que mais... Gente, não dá trabalho, é o trabalho. Mas também é 10, 20 minutos, né? É porque não dá trabalho, é o trabalho. O trabalho de venda é isso, cara. O trabalho do... O empresário que tá querendo jogar um outro jogo e fazer equipe,
o trabalho dele é esse. É É gestão de formar a pessoas. equipe, é gerir pessoas. Gerir o tempo dele para conseguir gerir as pessoas. Senão, não funciona, não cresce. E você tá há muito tempo nesse mercado, né, Felipe? E isso acontece comigo também. Quando a gente bate o olho assim numa pessoa, pô, em 10, 15 minutos pra trocar ideia ali, a gente já entende se ela tem um perfil ou não, se ela entende realmente do que ela tá falando ali, né? E hoje, o que você consegue identificar numa entrevista pra o cara falar assim, pô, esse cara aqui vai ser bom de vendas? Cara, isso é quase que a fórmula mágica que todo mundo queria também, né? Tem muita coisa que a gente tá falando que é isso. O que rola? O que eu falo é que eu consigo ensinar qualquer um a vender. Alguns vão me demandar mais, outros vão me demandar menos. E aí você tem que entender pro nível que você quer, que você está ali, o que você precisa. Então, por exemplo, em uma das empresas que eu tô como estrategista agora, a gente precisa de alguém de mercado que conheça o público pro qual a gente vai vender. Legal. Então, esse cara automaticamente já vai saber vendas, vai ter alguns vícios. Provavelmente um vendedor mais sênior, porque é um mercado um pouco mais tradicional. Nós estamos falando do mercado televisivo, tá? Um pouco mais tradicional nesse sentido. Que ele vai ter que aprender o processo que eu tenho lá hoje, usar CRM, aquela vendedor velho, é difícil trazer coisa nova. É verdade isso, é verdade. Mas dá para fazer. Só que eu preciso dele, porque eu preciso da penetração que ele já tem com o público que eu vou vender. Agora não, estou criando um processo do zero. Igual, tem um outro cliente que a gente está fazendo uma validação para ver se a gente vai conseguir franquear o modelo da... Esse eu acho que eu não posso... não vou falar o que é não. Melhor não falar. Para validar o modelo da empresa, se a gente consegue franquear isso e escalar o negócio através de franquias. Para isso, eu peguei uma pessoa extremamente cru, que só fez venda, sei lá, de porta em porta, uma venda bem tradicionalzona ali, zero consultiva, só passiva quando a pessoa vinha. E estou ensinando discurso, estou ensinando processo. Em cima dos dados dele, a gente vai validar se a gente consegue escalar isso ou não. Com esse cara, eu tenho que ter muito mais tempo. Eu tenho que ensinar o beabá. Então, na hora da entrevista, o que você tem de gancho ali? O principal ponto, cara, o cara tem que ser minimamente desinibido. Isso aí é fato. Vendedor tímido. Cara, tem como transformar? Tem. Vai te demandar Mas é muito mais difícil. tempo, muito mais difícil. Geralmente não é perfil, é 80-20, Pareto, cara. 20% de esforço e 80% de resultado. Você pega um tímido, vai ser 80% de esforço para 20% de resultado contrário, né? É isso. Aí não funciona. Então, quando eu vou conversar com alguém, eu vejo muito se ele tem esse traquejo da fala, de conversar e tudo mais. Não precisa ter nada a ver com vendas. Primeiro é a fala. Conversa bem, fala e tal. Cara, já é um ponto super positivo para mim. Agora, eu gosto de perguntar que ele traga para mim exemplos de problemas que ele teve. Um na vida pessoal e um na profissional. Aí ele traz o problema. Eu falo, como é que você resolveu esse problema? E depois o que ele traz de case. O que eu vejo com isso? Com o problema, eu começo a ver como é que é a visão sistêmica dele, para ele poder olhar para o todo do processo e não ficar focado só naquele que... Porque, por exemplo, qual que é o problema de vendedor? Tem um processo, tá vendo só aqueles que está conversando aqui, esquece de fazer follow-up com os outros vão esfriando, você deixa o dinheiro na mesa, você perde essa coisa. Não quero isso. A visão sistêmica é fundamental para isso. Então, eu consigo entender como que ele olha para resolver o problema dele. Se ele olha só no foco do problema ou se ele tem uma visão sistêmica. A visão sistêmica me chama mais atenção, já que eu foco muito na parte de processos. Depois eu peço para ele trazer um case. Por quê? O que é sucesso para esse cara? Cara, vendedor que não é ambicioso, você não consegue fazer o cara escalar. Você está com um vendedor, por exemplo, que pode ganhar 10 mil por mês. Mas o cara tá ganhando 5, tá super satisfeito, pagou a conta e tal. Aí você vai no one-on-one. Cara, qual que é o seu próximo desafio? Não, eu tô super satisfeito. Meu próximo desafio aqui, eu quero fazer uma viagem. Eu vou pra Guarapari, que eu ia pra caralho pra Guarapari, velho. Gostava demais, eu falei palavrão. Não sei se pode, Não, desculpa. pode falar. Que eu ia demais pra lá, era muito bom e tal. Aí você vira e fala, cara, mas e você quer levar seu filho pra Disney? Ah, não, Disney é longe, cara, não. Não é nem o dinheiro, sabe? Sim, e sim. não tem problema a pessoa ser assim. E não tem a projeção. Isso, ali não tem disso. problema. Isso. Agora, se a ambição dele é pouca pro que você pode pagar, cara, ele não serve pra você. Não serve. Porque um dos principais estímulos que você vai ter é gamificação, é comissionamento para fazer esse cara vestir a camisa, comer o pipeline dele e fazer vender. O cara tem que ser ambicioso. Então, visão sistêmica, ambição e como que ele resolve problemas. São os 3 principais pontos que eu olho para contratar uma pessoa. Aí, depois disso, vai depender muito mais do que eu falei, o ticket que eu vou contratar, o público, qual que é o momento que eu quero. Se eu quero uma pessoa mais júnior, mais sênior, mais pleno. Porque o júnior você faz do seu jeito, só que demora mais tempo para resultado. O sênior já te traz mais resultado, mas não necessariamente é do seu jeito. Se eu tô começando agora a minha operação, tô trazendo uma pessoa. Um sênior ou um júnior?
Cara, lógico que depende muito do momento da empresa, eu tenho budget, mas Vou cenário dar perfeito, vamos dizer. Vamos lá. Não, vou dar uma opinião como empresário. Ok. Com as experiências que eu tenho como empresário. Aqui você tira o viés só de vendas e como empresário. Se eu vou começar a operação de vendas agora, eu quero sênior. Por quê? Eu preciso pôr dinheiro no caixa. A empresa só começa a existir depois que faz a primeira venda. Você pode desenvolver um puta de um sistema, fez tudo. Vamos supor que o Mark Zuckerberg desenvolveu o Facebook como ele é hoje. Se não tivesse o primeiro usuário, que foi a venda dele, mesmo que não pagando, o primeiro usuário não seria o que é hoje. Então a empresa só começa, não é com a ideia, não é com o produto, não, é depois tem a primeira venda. Vendeu o primeiro. Então, para mim, tem que pôr dinheiro no caixa. Se estou começando alguma coisa, eu vou trazer gente sênior, mas sênior não necessariamente de vendas. Pode ser o sênior do segmento, pode ser o sênior do público que eu quero atingir, que tem o contato, o network que eu quero para fazer a penetração. Então, eu começaria trazendo um sênior. Pleno para sênior, vamos chamar assim, como visão de empresário. Agora, se você já tem um caixa, você quer fazer uma estrutura com uma visão de médio e longo prazo mais sustentável, que você consiga justificar, ter o ferramental, cara, júnior para pleno é melhor. Legal, legal. Aí eu traria, nesse caso, um coordenador pleno para sênior e os vendedores todos júnior. Legal, bacana. Aí eu puxo mais o coordenador, eu conheço e tal, não sei o que. E que momento que é legal ter um gerente ali? Acho Cara, que a vamos galera lá. meio que sempre fica nessa, né? Tô com 2, 3 vendedores aqui. Será que vai tocar da mesma forma que eu toco? Será que é o momento? Até quantas pessoas, né? Vamos lá, pensando no empresário, né? O empresário ele tem que entender que cada tempo que passa a empresa dele tá crescendo, a hora dele tá ficando mais cara. E é uma das coisas que ele tem que ver, cara, quanto que é meu tempo para poder gerenciar essa galera aqui? Eu consigo pagar alguém bom para fazer isso? Eu acho que isso é uma boa métrica para poder entender, antes do que só quantidade de pessoas. E aí depois entender as funções. Cada lugar é diferente. Então, vou falar o meu entendimento aqui, mas que todo mundo que foi em um lugar diferente vai conseguir encaixar no seu formato de pensar, tá? Você tem um time. A primeira pessoa que tem ali, que tem que ter, tem gente que fala que é team leader, tem gente que fala que é coordenador e tal. Enfim, eu vou chamar de coordenador aqui. Ok. Mas para mim é o quê? Qual que é a função dele? Operacional. Bater bumbo. Por quê? Aquele cara que está na primeira ponta ali com os vendedores, ele tem que garantir que o processo está sendo feito todos os dias. É o cara que vai tocar dele. É o cara que vai tocar dele, é o cara que vai garantir aquelas métricas todas e que se algum KPI cair e você falar para ele, ele vai olhar as métricas que estão fazendo esse KPI cair e vai parar o que está fazendo para poder ajustar. Ele bate o bumbo, é um coordenador. Ok. Esse cara vai depender da operação, mas é ideal que ele tenha de 6 a 8 no máximo debaixo dele. Ele tem que saber da operação de cada um. Você não vai saber a operação de 15 pessoas. Não tem como gerir, né? Não tem como gerir. E aí, quem que é o gerente que está acima desse cara? Então, esse aqui é o operacional. O gerente é uma visão tática. Então, ele vai olhar para esse time desse coordenador, para esse time desse coordenador aqui e vai olhar para os dados dele. Se precisar ele descer para fazer o operacional, ele faz. Esse cara tem que saber fazer isso. Ele tem que descer para fazer o operacional Ele do entende coordenador. a jornada como um todo. Né? Exatamente, ele tem que entender. Porque ele é tático ali dentro do processo. Então, tem o operacional, tem o tático. E aí, um gerente, ele pode gerir aí um time de 50, 60, 80, 100 Tendo pessoas. os coordenadores ali. Tendo os coordenadores embaixo dele, fica muito mais fácil. É. Então, a coisa E isso vai é muito... escalando. O que você colocou é muito interessante, né? Eu acho que é um erro comum que muitos empresários acabam cometendo, né? O cara que é o gerente, ele tem que entender do operacional. Aí, o que o empresário acha? Pô, o que eu vou fazer, então? Agora eu estou crescendo, eu vou pegar o meu melhor vendedor e vou promover ele como gerente. Uhum. E Aí, aí ele perde ele um perde excelente vendedor e ganha um gerente muito... É isso. Exatamente isso. São skills totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. Aí, vamos lá. Pela lógica, se eu tenho um coordenador de 6 a 8 pessoas, vamos trabalhar com 6. Eu tenho um gerente também com 6 a 8 gerentes. Então, 6 e 6, 36. Então, um gerente até entre 36 e 6 e 8, 48. Entre 35 e 50 pessoas. Aí já tem que ter um outro gerente para 100 pessoas. Entendeu? Aí você vai nesse ponto. Porque aí depois, pode ser o diretor, o CEO, ou o que seja, que é o quê? É a visão estratégica da empresa. Uhum. Ele vai olhar para os KPIs, ele vai olhar para dashboard, ele vai olhar para número, ele vai olhar para mercado. Volta. O gerente vai olhar para os KPIs, números, dashboard. O estratégico, ele vai olhar para o mercado. Ele vai ver novas oportunidades, crescimento, celeridade. Montar uma isso meta. daí. Exatamente. Projeções. Por isso que é difícil o empresário que está aqui, quando ele vai montar o time, ele já quer vir para cá, só para o estratégico.
Cara, ele vai começar fazendo operacional. Uhum. É o operacional da coordenação, né? Uhum. Ensinando esse cara aqui. Formando um aqui para poder fazer o próximo. E o próximo até ele chegar aqui. E esse é um dos grandes erros. O pessoal já quer fazer isso. Não, porque eu preciso ser estratégico. Precisa. Só que é ser estratégico montar um operacional muito bom. É Pra ele isso. não ter dor de E cabeça lá mantém na aquele cara lá que ele é bom naquela função, né? Exatamente. Boa. O Jorge Paulo fala, né? Eu só contrato gente melhor do que eu. É Total. o que todo empresário tem que ter na cabeça. E, Felipe, qual que é a tua linha de raciocínio para montar uma régua de follow-up? Qual frequência, como montar? Porque eu sempre me perguntam no curso, pô, Matheus, como que é a sua régua de follow-up? Eu falo, pô, minha régua de follow-up eu só paro quando o cara me bloqueia ou ele compra. É mais ou menos essa. Eu sigo mais ou menos essa Concordo na metodologia. mesma linha de raciocínio. Diferencia um pouquinho no final, mas você vai entender. Mas é o mesmo direcionamento, tá? Que é o quê? Cara, venda é time. Venda é emoção. Venda é o momento. Venda é o calor da emoção. Então, quanto mais rápido você conseguir vender, melhora a sua eficiência. Tem uma metodologia de vendas que chama Velocify, que é aquela que fala que quanto mais rápido você responde a pessoa, maior probabilidade de venda. Em 5 minutos diminui 80%, né? Vai aqueles números todos. Não vou entrar nesse detalhe aqui, Pô, não. esses números é bem legal mesmo, que realmente é meio que comprovado mesmo. É comprovado, cara, é isso comprovado. funciona muito, é Quando isso. você fala de HR, por exemplo, se o cara converteu numa landing page ali, se você entrar em contato com ele em 2 minutos, a probabilidade de você conseguir vender pra esse cara é muito maior do que você entrar em 5, velho. Isso é bizarro. Cai, tipo assim, 80, 90% de probabilidade de venda. É absurdo de grande, é absurdo. Então, primeiro que você tem em mente vender time. Então, você não vai... Daí você já tira que você não vai deixar de conversar com o cara durante dias e dias. Esse é o primeiro ponto. Vai ter, de acordo com ticket médio, segmento, vai. Só que a raiz da coisa é a mesma. Só que o que eu gosto de fazer, tá? Eu sempre calculo produtividade de cada vendedor. Que é o quê? Quantos clientes em aberto cada vendedor pode ter no pipeline, deve ter no pipeline, para conseguir ter, mantendo a conversão de X%, que é a que eu estipulei ali, para eu conseguir ter a previsibilidade do resultado que eu quero. Então, ele tem que ter pelo menos 50 clientes no pipeline o tempo inteiro ali, trazendo um exemplo. E aí, com 50, ele consegue manter uma eficiência de 20%, né? Então, ele vai fechar 10 no mês, se o ciclo de venda for dentro do mês, né? Trazendo algumas métricas específicas aqui. Uma vez que eu entendi essa parte da produtividade do vendedor... Cara, me fugiu aqui. Porra, deu um branco. Vai dar pra cortar isso. Vai voltar, dar, né? né? Assim. A gente tava Do falando... follow-up. Isso, follow-up. Era isso mesmo, Isso. follow-up. Voltado. Então, uma vez que eu tenho essa produtividade aqui, beleza, eu vou ver qual que é a frequência que eu consigo colocar de follow-ups dentro dessa produtividade. Que, Se ela é que não condizente- seja, talvez, tão excessiva. Isso. Que aí você não tá acompanhando o time da venda. Isso. Aí tem que acompanhar Perfeito. o time. E aí tem uma coisa que eu falei que se diferencia, que é o quê? Eu tenho o que a gente chama de mensagem de break-up. Eu cesso. Tipo assim, paro de falar com ele só quando ele me bloqueia ou quando eu vendo. Não, eu paro em um determinado tempo. Por quê? Porque eu quero poder retomar esse cara depois e não ter tido ele como chato. E aí eu tenho um motivo de loja específico para isso. Então, o que eu faço? Vamos supor que eu tenho um ciclo de venda curto aí, sei lá, de 10 dias. E aí eu conversei com ele, fiz uma reunião com ele nesse dia aqui. Aí, se é proposta, eu marco uma outra reunião para no máximo 1 ou 2 dias para frente. Não mais do que isso. Aí eu vou e tenho touchpoints com esse cara de 2 em 2, 3 em 3 dias no máximo. A menos que você combinou alguma coisa com o cara e o cara falou que vai olhar com o diretor daqui uma semana e tal, pra você não ser o chato, né? Sim, sim. Aí tem que ter o bom senso nisso daí. Só que se o cara começa a parar de me responder, eu geralmente mando mais 3 ou 4 mensagens com períodos espaçados, que pode ser todos os dias ou ser um período de 15 dias, por exemplo. Que ô fulano, conseguiu ver a minha mensagem em cima? Aí não responde. Ô fulano, tô vindo aqui porque depois da nossa reunião eu vi que realmente eu consigo te ajudar e sei que deve estar corrido por aí. Queria ver se a gente consegue marcar um bate-papo e já sugiro um horário. Amanhã às 10. Aí o cara não respondeu de novo. Aí você faz umas 3, 4 dessas assim, cara, eu faço uma última. Mando pra você, Matheusão, tô vindo aqui uma última vez, só para me despedir. Entendo que a gente vai conseguir resolver seu problema muito bem, desce dessa forma. A gente retoma lá, lembra que as perguntas As da primeira dores reunião, ali. né? Desce dessa forma, da melhor maneira possível e tal, mas que talvez não seja o momento para você. Mas se precisar, tô finalizando a nossa negociação, qualquer tipo de condição que eu te dei aqui, eu finalizo ela por agora, mas estou 100% à disposição. Quando você quiser, você me chama de novo. Cara, essa mensagem tem uma taxa de conversão que chega até 40%.
Cara, O cara que não estava respondendo, você chega a 40%, volta a te responder e volta pro seu funil e você volta a conversar. Não quer dizer que você fecha, tá? Quer dizer que você consegue concluir uma negociação. Ao você fechar, vai depender da sua taxa de conversão do seu discurso. Cerca de 40% voltam nisso. E aí, os que não voltaram e não responderam, eu dou um motivo de lost específico ali. Esse motivo de lost, eu sempre tenho no mês uma campanha de reabertura de lost. Para cada tipo de lost específico que vale uma reabertura depois de determinado tempo. Cara, só de campanha de reativação de lost é cerca de 7 a 10% do meu resultado. Meu, hoje. Eu já tive Caraca. cliente que chegou a ter 15% de resultado só com reabertura de lost. Então, se você faz o lost bem... Ou seja, você está estruturando o processo lá atrás, bem feito, com lost, com tudo... Cara, você pode fazer isso. Então, sua régua de follow-up, ela vai depender desse processo, né? Mas pensando que venda é time, e eu cesso ela em determinado ponto. Eu não fico ad eterno. Porque uma hora você pode parecer chato. Se você cessa, você tem a possibilidade do cara voltar e você pode daqui 2, 3 meses, no seu caso, você tem várias edições, você falou com ele para essa edição aqui umas 5, 6, 7 vezes. sim. Aí beleza, a sua próxima edição é daqui 2 meses, daqui 3 meses. Aí um mês antes você manda mensagem para ele de novo. Ô fulano, tudo bem? A gente conversou e tal, e tô com uma condição especial para quem eu já conversei no passado. Você foi um deles. Faço questão de você estar lá. Você topa trocar essa ideia, esse cupom, etc. E aí você consegue deixar aberto uma tentativa de retomada lá na frente, do que ficar só mandando o tempo inteiro. Não, muito legal esse lance do time, né? Porque é isso, né? Eu sempre falo, a regra de follow-up, ela muda muito de acordo com o time do cliente. Às vezes, você tem uma jornada de compra ali de 30 dias dentro de um negócio. E aí, às vezes, faz sentido para aquele negócio ter uma regra de follow-up que eu vou falar uma vez por semana com esse cara. Só que dependendo da complexidade do negócio, às vezes, uma outra jornada que tem também 30 dias, faz sentido eu conversar mais de 10, 15 vezes com aquele mesmo cara. Por quê? Porque ele tá vendo detalhes e Exatamente. tudo mais. Isso acontece muito no mercado de casamento, por exemplo, né? A jornada de compra, geralmente, a pessoa que vai contratar o espaço de casamento, eu te dando exemplo com conta do curso, é geralmente 30 dias. Só que dentro dessa jornada, cara, ela tá visitando outros espaços, ela tá conhecendo outros ares, tá mostrando as fotos para as amigas, para a sogra. E aí, no meio daquilo, vai surgindo outras objeções. E é muito importante, dentro desse período de 30 dias, você tá com aquele contato mais quente, criando aquele relacionamento com aquela pessoa, né? Eu tô casando, né? Aí, ó, eu tá caso passando agora por segundo semestre, Aí, então eu ó. tô passando exatamente por isso aí. E lógico, super crítico com todos os fornecedores, entendendo ali como é que é os follow-ups É e isso. tal, não sei o quê, sempre vai assim. Então é exatamente isso, você tem que entender o perfil do cliente, do público, como é que é, pra você poder criar a regra do follow-up, mas pensando sempre que venda é time, que o cara não pode esfriar. Respeita o prazo, mas mantém. E eu gosto de cessar para poder aproveitar esse cara de novo depois. Uhum. É o formato que E eu assim, gosto de você fazer. comentou um pouquinho, né, de forma ali mais rápida, mas sobre uma estrutura de pitch de vendas que você constrói. Isso. Consegue falar um pouquinho melhor disso? Que você Sim. falou sobre primeiro ouvir o cara, depois entender as necessidades. Perfeito. Como que você hoje constrói seu pitch? Eu desenvolvi um Canva específico. Esse Canva tem 7 quadros. Autoridade, conexão, perguntas exploratórias, pergunta de implicação, solução, objeção e inversão. São 7 quadros. Eu construo baseado nisso. A estrutura está em cima disso. Aí quando a gente fala de posicionamento, ancoragem, precificação, está dentro de cada um desses pontos. Então, ele começa sempre através das perguntas exploratórias. Cara, você tem um formato ali de você começar o discurso, mas você começa construindo o discurso, aí não é vendendo, mas é construindo o discurso através dessas perguntas, que é aquele frame que eu te falei. Benefício, dor, pergunta que a resposta é essa dor, que é o cinto do Batman, estrutura. A partir dessas perguntas, você vai identificar como que você vai demonstrar autoridade para esse cara, como que você vai criar conexão com esse cara, como que você vai apresentar a sua solução, como que você vai contornar a objeção ou antecipar a objeção a partir da resposta das perguntas que você fizer. Então, o jogo do discurso está em fazer a pergunta certa. Você não vende na hora que você traz a solução, você não vende na hora que você traz preço, você não vende na hora que você contorna a objeção. Você vende se você fez as perguntas certas lá atrás para trazer o cara para o nível de consciência Ciência que ele que precisa. você precisa para ele comprar o seu produto ou serviço. Exemplo prático. Nós temos 3 pessoas aqui, eu, você e a Laura que está ali atrás da câmera, viu, gente? Boa. Aí eu tô te vendendo alguma coisa aqui. Talvez para você vai fazer muito sentido eu gerar autoridade se eu falar que eu sou uma empresa que tem 20 anos de mercado. Porque para você o tradicionalismo é fundamental e eu vou descobrir isso conversando com você. Para Laura, não adianta você falar que tem 20 anos de mercado.
Para ela, ela quer saber quantos clientes que você já atendeu. Porque em 20 anos você pode ter atendido 100, mas tem um outro cara que atendeu 1000. Então, para ela faz sentido eu falar o quê? Não, Lara, eu já atendi mais de 1000 clientes E é resultado. praticamente a mesma objeção, só que tratada de uma forma diferente. Então, e para mim é diferente. Cara, para mim não importa se você tem 20 anos de mercado, se você atendeu 1000 ou 10.000. Para mim importa se você atendeu um do meu segmento e gerou case com ele. Me mostra só esse case. E como que a gente identifica isso durante o... Perguntas exploratórias. Aí, na hora de criar essas perguntas exploratórias, que eu gosto de chamar muito de perguntas exploratórias, é o quê? Cara, qual o tipo de pergunta que eu vou identificar o que é valor para esse cara? Na autoridade. Qual o tipo de pergunta que eu vou identificar o que é valor para ele na conexão? Qual o tipo de pergunta que eu vou identificar o que é valor para ele na hora de eu mostrar a minha solução, meus benefícios? Qual o tipo de pergunta que eu vou fazer para identificar possíveis objeções que eu posso antecipar antes dele trazer? E aí vai naquele mesmo formato. Benefício, dor e pergunta. Legal. Então, legal. qual benefício que eu tenho que resolve essa dor? Qual pergunta que eu vou fazer? E aí, na hora que eu venho na autoridade, é justamente eu entender com ele, através, por exemplo, desse exemplo que eu trouxe aqui. Através, por exemplo, desse exemplo, foi ótimo. Através desse exemplo que eu dei aqui, você vai entender qual tipo de pergunta que você vai fazer para ver o que é valor para ele. Você pode tentar entender através de outros tipos de produto ou serviço que ele consome, que aí, consequentemente, você está criando conexão com ele. Cara, conexão. Fala de família que você cria conexão com 90% das pessoas. Uhum. Então, você pergunta, se o cara for pai ou mãe e você conseguir puxar de filho ali, cara, você cria uma conexão muito forte com aquela pessoa na hora. Então, assim, tem coisas... Quando eu trabalhava na Simpla, isso é muito engraçado, esse caso é muito bom. Caso rápido aqui. Legal. Quando eu trabalhava na Simpla, eu tava tentando... Todo mundo tentava falar com um produtor específico. Um evento gigante que girava milhões. Ninguém conseguia. Aí eu fui fazer meu dever de casa antes de falar com ele. LinkedIn, Facebook, Instagram, stalkeei o cara inteiro e tal. E vi que o cara era, por acaso, e isso é por acaso, era apaixonado com Batman. Nessa época eu nem fazia essa analogia com Batman, tá? Legal. Essa analogia com Batman veio depois. Veio do Murilo Gun, que eu seguia, fui na parada, ele trouxe isso, falei, cara, isso serve pra vendas e tal. Veio um tempo depois. Vi que o cara gostava do Batman. A ponto de, uma festa fantasia que ele fez, que ele produziu, que ele era produtor, ele foi fantasiar de Batman. E aí, por puro acaso, por isso que eu falo conexão, você vai fazendo a pergunta. Por puro acaso, e isso é muita verdade, porque tá no meu Facebook até hoje, tá no Facebook, olha o tanto que o negócio é velho. Um Réveillon que eu passei no sítio... Não, um Halloween que eu passei no sítio de um amigo meu, eu fui com um macacão de pijama do Batman. Eu comprei quando eu morei fora pra estudar e tal. E eu tinha essa foto, todo mundo fantasiado, eu com o macacão do Batman. Falei, cara, Batman, macaco, tá aqui. Consegui marcar uma reunião com esse cara. E o cara era monossilábico. Tá. Pior tipo de cliente que pode ter, né? É foda. Você tá conversando, você fala isso. Você não isso. sabe qual que é a reação do cara, você não sabe. O cara tá na sua frente porque aqui. o cara é questionador, você pelo menos tá tentando entender a linha de raciocínio dele. E você entende a temperatura. Exato. Agora o cara ali, pô, você não tem noção. E aí, às vezes, quando acontece a venda nesse cara, você fala, opa, já rolou aqui? Exatamente. E o cara tava assim, não, puta, essa hora você fica assim, como que eu vou fazer? E aí, como era de festa, foi fácil. Tendo temática, falar, e eu olhei aqui, você faz algumas festas temáticas também, inclusive você fez uma festa fantasia recentemente, né? Aí o cara, Falei, pois é, cara, eu fui em uma também há pouco tempo, que eu tenho há muito tempo que eu tenho a foto no Facebook até hoje. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, só pra você rir um pouco da minha cara comigo. Puf, compartilhei a tela do meu Facebook com a minha foto do macacão do Batman. Véi, você viu o semblante do cara mudando assim, ó, na hora. Cara, quebrei todas as barreiras que tinha. O cara começou a trocar ideia, no final fechei com esse cara. Legal. Porque eu criei uma conexão genuína. Mas como que eu criei isso? Cara, stalkeando ele. Hoje, no discurso de venda, stalkear é perguntar. Então, você tem que ir perguntando para poder entender. Você tem que ter feito um dever de casa ali. Mas tem que perguntar para poder entender. Para saber como que você vai mostrar autoridade, trazer solução em cada um desses passos. Então, o discurso de venda, para mim, a base dele é saber fazer as perguntas certas. Entendi. Só isso. Eu sempre coloco no meu script, né, mais ou menos o seguinte. Primeira coisa, antes de mais nada, é a quebra de gelo. Né? Coloco a quebra de gelo, depois eu venho construindo o pitch. Então, talvez faça até sentido, ou antes, né, da construção do pitch como um todo, na parte das perguntas, tentar puxar alguma coisa para gerar essa conexão com... Exatamente. Cara, vou só tirar o blazer aqui, tá? Mas coisa básica, né, nessa conexão. Tipo, sabe o famoso tá quente? Tá chovendo? Acho que chove. Isso a gente usa pra caramba pra quebra de gelo, cara. Quebra de gelo a gente sempre utiliza. Vou deixar aqui pra não pegar na câmera. Cara, isso funciona muito. Por que isso funciona muito? Você vai fazer uma call remoto.
Você pega e vê lá que em Salvador tá chovendo. E lá é sol o tempo inteiro. Pelo menos o pessoal de Minas para BH, Bahia é sol e tal, não sei o quê. Falou, ô, Matheus, tudo bem e tal? Cara, tá um solzão aí? Vi que tá chovendo aí em Salvador, é isso mesmo? Cara, falei, pô, porque pra mim aqui é só sol o tempo inteiro aí, cara. Mineiro adora praia e tal. Não, cara, esses dias choveu, alagou não sei o quê. Inclusive, minha mãe tem uma loja que... Cara, a gente começou a te contar a história, bicho. É isso, é a quebra de gelo. Entendeu? Aí você quebrou o gelo. Então, o dia, essas coisas, é importante. Faz diferença no jogo. E aí, às vezes, nessa quebra de gelo, você consegue identificar alguma coisa que você consegue gerar essa conexão com o cara, né? Exatamente. Tem um vendedor meu, cara, que ele é muito bom, cara. E ele sempre fala que ele trabalhou em todos os lugares possíveis. Então, se você falar assim, pô, não sei o que, eu sou eletricista. Porra, eu já fui eletricista, cara. E ele sempre sabe um monte de coisa aí, pô, gera aquela conexão e tal. Não, quando eu era moleque, eu ajudei com meu pai, não sei o que. Ele já fez de tudo, cara. Bom, isso é muito bom. E aí gera essa conexão com o cara, velho. O multitarefa é muito bom. Tinha um vendedor assim também, o cara sabe de tudo, velho. Exatamente. Tudo ele, pô, porque aí eu comentei com ele que eu fiz, eu falei, você já fez isso? Ele nem sabe, ele, pô, como não? Eu falei, cara, eu não sei, cada dia tem um negócio novo que você faz. É isso. Mas é essa linha, é exatamente isso. Eu acho que o vendedor, né, ele precisa ser um cara que ele sabe um pouquinho de tudo, ele sabe um pouquinho de cada cultura, ele é o cara que entende um pouco de direito, mas também entende um pouco do que é importante para um cara de esquerda. Exatamente. E aí ele sabe articular e entender os assuntos e saber o posicionamento de cada um. E é importante falar, ele sabe articular e entender. Não quer dizer que ele fica puxando o saco, indo pra um lado pro outro. Mas para ele ter como desenvolver o papo e entender até o perfil da pessoa para ele conseguir gerar venda. Ele pode ser um cara de esquerda que vende para um cara de direita e tá tudo vende bem, respeitando ali a diferença e ponto final. Legal. Então, é exatamente isso, cara. Boa, legal. Então, pô, vamos lá. Do Canva lá, me perdi um pouco. Então, quais são os 7? São 7. Autoridade. Autoridade. Que é esse que a gente falou primeiro, que a gente deu o exemplo aqui. Conexão, que é esse que você vai entender, criar rapport e tal. Os 2 principais, que é o que você começa. Porque aí no Canva mesmo, depois eu vou te mandar para você ver, tem as cores e tal, que é perguntas exploratórias e pergunta de implicação. Perguntas exploratórias é o que a gente falou aqui. A pergunta de implicação, você não monta ela igual você monta as exploratórias. A de implicação é basicamente o que implica se ele não resolver aquela dor que ele te respondeu na pergunta exploratória. Sabe a síndrome da criança de 5 anos de idade? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Cara, o vendedor tem que ser assim até chegar na verdadeira dor da pessoa. Se você não resolver esse problema, qual que é o problema que vai gerar para você se você não resolver essa questão que você me colocou aqui? Ah, vou vender menos. Se você não vender menos, vai gerar o quê? Cara, vou ter que demitir. Se demitir, vai gerar o quê? Pô, vai ficar um clima ruim pra caramba. Se acontecer isso, vou falir. Ah, e de repente, cara, vou chegar em casa desesperado e tal, não consigo nem olhar na cara da minha mulher direito, tô brigando com ela. E aí você chegou no porquê que ele precisa resolver. Aí você não vai vender mais a sua solução. Você vai vender a paz que ele vai ter em casa. Legal. Entendeu? Você muda o que você tá vendendo pro cara quando você vê realmente por quê. Tem um instituto que se chama Instituto Happening for Business. Ele fez um estudo com cerca, acho que de 5 mil empresários e pessoas que trabalhavam nas empresas desses caras, perguntando por que você trabalha. Aí, primeiro, pagar conta, realizar sonho, tal, não sei o quê. Qual que é seu sonho? Aí o sonho é ir pra Disney, trocar de carro, comprar casa, colocar peito, fazer plástica. Todo mundo era isso. E aí eles foram na síndrome do mas por quê? Mas por que você quer viajar? Por que você quer trocar? Por que você quer levar seu filho pra Disney? Por que você quer isso? Só foi no porquê do porquê. No final das contas, a resposta de todo mundo é porque eu quero ser feliz. É animal, né? Cara, o cara tá comprando de você pra ser feliz em algum âmbito da vida dele. Não importa o que seja. Se ele é um empresário e tá te contratando para fazer a gestão de tráfego pago dele, ele quer melhorar o tráfego pago dele, para ele crescer a empresa dele, para ele poder ajudar os funcionários, para ele pôr mais dinheiro em casa, para a filha dele estudar na melhor escola, para poder ir para a Disney, ele ter o melhor plano de saúde, para deixar um legado para a filha dele, porque isso é o que vai fazer ele feliz. Você consegue chegar nessas coisas. Você não precisa sempre ir lá, mas sempre tem um porquê maior para você vender ele na venda. É muito importante a gente tentar descobrir esse porquê. O porquê, né? Isso é através das perguntas de implicação. Entendi. Então, você tem a autoridade, conexão, pergunta exploratória de implicação. Aí, depois disso, é a solução, que você vai apresentar de acordo com o que você mapeou do cara. E aí, fazer toda a ancoragem, focar nos benefícios. Exatamente. E aí, vai linkar novamente. Isso. Jogar a autoridade de novo, mostrando que a solução ela é validada por outras pessoas e tudo mais. Perfeito. Aí, é o playbook, é o que eu te falei. Eu não estou reinventando a roda. A forma que eu trago de ver
é diferente. É mais didático e foca mais na gestão e nas pessoas. Cara, é pessoas. Vendas é pessoas. Você precisa tratar do seu vendedor e seu vendedor precisa entender sobre pessoas. Total. Agora, Felipe, imagina o cenário seguinte, tá? A gente tá caminhando aqui pro fim, já vai bater 1 hora aqui. Sério? Vai bater 1 hora que a gente Caraca. passou rapidinho, cara. Que massa. Vamos lá. Contratei o Felipe pra ele ir lá olhar minha operação de vendas. E aí eu falo pro Felipe, minhas vendas caíram, tá tudo indo meio mal aqui, não era assim há 1 ano e meio atrás, 2 anos. Aonde que você começa a olhar pra identificar e fazer um diagnóstico? Primeira coisa, eu preciso saber se esse cara tem uma ferramenta que me gera números que me geram confiança. Boa. Esse é o ponto. CRM, por exemplo. CRM uma é a principal planilha delas. que seja. Pode ser. O CRM é o principal, mas uma planilha que seja. Por quê? Eu preciso analisar o que ele está me falando. Ah, porque há 3 anos eu vendia tanto. Deixa eu ver o tanto que você vendia. Como que você vendia? Qual a estrutura que você tinha? Quais os canais? Aí eu começo esse diagnóstico para entender o que ele fazia, que ele me falou que gerava esse resultado. Para entender qual que é o mudou, gap, né? o gap do que ele fazia para o que ele tem hoje, para conseguir fazer isso. Tá. Se ele não tem ferramenta, cara, sem CRM eu não trabalho. Toda vez que eu entro numa empresa que não tem CRM, pode não tem problema nenhum, eu falo, cara, nós vamos ter que implantar um CRM, você vai ter um custo de X a X, dependendo do CRM que a gente pegar. E eu nunca indico o CRM A ou B, eu entendo primeiro para a gente pegar o CRM que mais adequa. O mercado tem, cara, N tipos de CRM diferentes. Exato. Cada operação é um formato diferente. Você tem CRM de graça, a CRM que você paga $500 o usuário. Depende do uso e tudo mais. Exatamente. Aí implanta uma ferramenta em cima disso. Então eu preciso entender o que ele fazia para ter esse resultado que ele tinha, o que ele está tendo hoje e o resultado que gera hoje. Isso eu preciso de dados e números. Aí eu implanto uma ferramenta aqui dentro. A ferramenta é fundamental. Mas o que muda o jogo em talvez 90%, 95% das vezes são as pessoas. É a forma com que o gestor gere as pessoas. Na maioria das vezes, então, o problema não está em produto, é realmente gestão. A maioria das vezes é gestão. E eu te falo um dado de mercado. Só de você colocar um CRM, uma ferramenta de CRM dentro de qualquer operação, o mercado, de modo geral, ele tende a aumentar, fazendo a mesma coisa, só que agora com CRM, de 5% a 20% de resultado da empresa. Já teve empresa que tem case de empresas que aumentou mais de 50%. Mas a tendência é entre 5% e 20% numa visão geral de todos os segmentos. Você diz que é Só muito de mais pôr pela ferramenta. questão organizacional ali, de organizar, ter uma agenda, ter um aviso de follow-up, esse tipo de coisa. Era isso que eu estava esperando você falar. Por quê? Quando você coloca um CRM, automaticamente você entra com uma gestão. Porque o CRM ajuda a pessoa a se organizar e a gerir o tempo dela. Então a gente começa a entender produtividade, entender dados, entender números, conseguir enxergar mais facilmente oportunidades, possíveis gaps dentro do processo. Então fica muito mais fácil nesse formato. Então assim que você coloca um CRM, a tendência de melhorar é absurda. Não só pela ferramenta, porque começou a ter uma gestão. Boa, muito bom. Boa, para caminhar agora pro final, hein? Última Bora. pergunta. Que conselho você dá para um empresário que hoje ele precisa melhorar o seu setor comercial num todo? Ele sabe que tem algum gap ali, mas ele não sabe por onde começar. Cara, vou falar uma frase que é muito minha, que tá aqui no celular, ó, que eu falo bem. na palestra, que é o quê? Menino que não anda, não vende picolé. Animal. O que que isso significa? Não fui eu que inventei essa frase. Essa frase todo mundo fala, cara. Mas o que que significa? Você já viu um menino na praia, de braço cruzado, desembolando de vender picolé? Pô, não. Ele vende um ou outro porque pode estar muito quente. Tem a Necessidade. criança que vai lá, pai, eu vou lá pegar e tal. Vende um ou outro. Agora, o que vende mesmo é aquele que sai andando na praia, vai para um lado, vai para o outro e grita, olha o picolé, olha o picolé. Se não deu para vender aqui, ele vai para outra e vai para outra praia e não sei o quê. Na hora que ele viu, ele foi a costa do Rio de Janeiro inteira ali, ele rodou aquilo tudo lá. Por que eu gosto de falar isso, respondendo a sua pergunta para o empresário? Porque aquela metodologia do TBC, que muita gente fala, já ouviu falar na metodologia do TBC? Não. Tira a bunda da cadeira? Eu acho que ela funciona pra caramba. Você precisa se movimentar. Movimentar não necessariamente indo atrás só do seu cliente. Indo atrás de conhecimento, indo atrás de ferramenta. Você precisa ter conhecimento para agregar no seu negócio. Se você quer dar o próximo passo, você precisa estruturar a sua área de vendas, criar um time, cara, aprende como é que faz isso. Você precisa entender como é que faz isso. Você tem que ser a referência, né? Exatamente. Você pode contratar uma consultoria, mentoria, quem quiser me contratar, o Jabá tá aí. Mas você pode contratar, mas você tem que saber, cara. Você precisa saber. Porque na hora que entrar uma pessoa nova, a consultoria não vai estar lá mais.
A mentoria não vai estar conversando com quem está entrando. Você precisa ser a referência ali dentro. Ah, mas eu tenho que saber tudo da minha empresa? Cara, a empresa é sua. Para você crescer, inicialmente sim. Quando ela já estiver grande, aí você vai ter só gente fazendo coisa que talvez você nem saiba e ela vai estar voando de crescer. Nesse exemplo do menino que não anda, não vende picolé, te falei que eu vou casar, né? Vou casar em Búzios. A gente tava lá em Búzios fazendo... Pô, tô esperando o convite. Já, vai chegar. Save the date aí em agosto, hein? Aí a gente tava lá fazendo o vídeo do Save the Date. A gente quis fazer um trem bonitão, alugou uma lancha lá. Legal. O pessoal pra filmar e tal. Aí, pô, a hora da lancha é caro pra caramba, pra filmar é caro e tal. De repente eu vi uma coisa, eu virei pra minha mulher e falei, para tudo, me dá meu celular. Eu tenho esse vídeo no meu Instagram, depois eu vou te mandar. Cara, tava numa parte de Búzios lá que as lanchas param, meio que rola uma festa lá e tal, não sei o quê. Tinha um cara no caiaque. Caiaque. Com uma caixa da Kibon vendendo picolé, velho. Indo nos barcos. Falei, você tá brincando comigo? Exatamente. Aí eu parei, falei, filma isso aqui agora. A gente Cara. parou, eu chamei ele, troquei uma ideia com ele. Tem um no vídeo lá, ele falou, vendo na areia, mas eu venho pra praia aqui e tal. Cara, eu já vi isso também lá em Ubatuba, o cara com a... O cara vai, velho. Aí eu comprei aquele, sabe aquele Esquibom? Sim. Ele já é mais caro, ele é 12, 15, 16 reais na padaria. Cara, acho que foi 35 ou 40 pau. Exato, é, Cara, lei da porra. oferta e procura, ele foi onde não tem. Ele pôs o preço lá em cima. O cara me falou que ele vende por dia uns 50 picolés. Faz a conta que eu fiz aí, depois você olha. Porra! Margem de lucro ali. Pô, o cara tá bem demais, velho. É isso. É o empresário fazer o que precisa ser feito, cara. Se não tá vendendo na areia, vai pro mar. É vai o trabalho que é trabalho, né? É, exatamente. Cara, então, mas não dá trabalho. É o trabalho, bichão. Corre atrás do negócio. Faz acontecer. É isso que precisa. Porra, animal, hein? Legal demais isso, Porra, né, cara? foda. E aí o pessoal virou pra mim e falou assim uma vez, mas você comprou? Pagou? Eu falei, cara, foi o conteúdo mais barato que eu fiz na minha vida. Ele foi um dos que mais gerou visualização e tudo. Eu passo ele na palestra, no curso, tô falando dele aqui agora. Foi sensacional. Eu cobrava 10 se precisasse. Que animal, muito cara. Bom. E, pô, o papo aqui foi bem rápido. Passou bem rápido, né? Pô, mais de uma hora aí. Legal demais. E, pô, queria te agradecer aí por ter aceitado o convite, tá compartilhando esses insights aqui pra gente. Foi animal, velho. Muitíssimo obrigado. Gostei demais. Como eu falei, fiquei muito feliz, viu? Obrigado, Laura, que me achou lá, né? Que me trouxe. Fiquei muito feliz. Coincidência, você foi aluno nosso também. É aquele que quando você... Pô, tô do lado do mestre agora, você fica felizão. Vou conversar com o cara. Legal. Quando eu falei pra minha irmã, falei, Lourdes, me convidaram pra ir num podcast. Ele, não, que legal e tal. Eu falei, olha quem que foi. Aí eu só mandei essa página. Mas esse não é um cara que a gente fez o curso com 300 pessoas? Ele mesmo, você vai falar com ele? Eu falei, é isso mesmo e tal. Aquela empolgação toda. Mas foi muito legal demais. Cara, que legal. Pô, valeu aí por ter aceitado. Obrigadão, velho. Pô, foi muito bom. E, pô, eu já tirei alguns insights aqui pra melhorar na minha operação. Legal, conta comigo. O que precisar aí, tamo junto. É isso aí pra galera te achar nas redes sociais. Cara, Felipe... Faz o seu pitch, agora eu quero ver. Bora. Quero ver. Aí, né? Mata a cobra, mas o principal ponto do meu pitch é menino que não anda, não vende picolé. Vem saber como. Tô brincando. Vamos lá. Para quem quer mentoria, consultoria na área de escala de vendas, eu tenho a metodologia própria, onde eu tenho os 3 pilares principais, que é o discurso, o processo e a gestão. E eu trago de uma forma muito mais lúdica, focado nas pessoas, onde a gente permite ter resultado de até 3 vezes de escala em 6 a 8 meses. É basicamente o resultado que eu tenho tido com os meus clientes. Pode me procurar nas redes sociais, é Felipe com F-L-I-P-E, N de nariz, perna. Perna de perna. Perna mesmo. O N eu não consegui tirar do Nogueira, não consegui o Felipe Perna no Instagram, ficou esse. Quem quiser pode me chamar lá, sou eu mesmo. Não é muito grande no WhatsApp, trabalho muito mais com indicação. No Instagram é com indicação, então você me chama lá, eu mesmo converso com você e a gente marca um bate-papo de diagnóstico inicial para entender se está no momento, que é aquilo. Eu não pego todo mundo. Às vezes não faz sentido. Às vezes vai ser uma venda que vai te dar trabalho mais pra frente. Exatamente. Que não vai gerar valor pro cara. O cara vai entrar, você não vai conseguir desenvolver o trabalho e vai se queimar pro cara. Cara, isso é fantástico, quando você pode escolher o seu cliente. E aí não é soberba. Escolher o cliente a ponto de, cara, eu gero mais valor para esse tipo de cliente. Ele tem que estar mais preparado. Tem cliente que a princípio tinha tudo que eu precisava, processo, time e tal, mas a cabeça do cara que estava me procurando, o dono, eu não ia conseguir mudar. Eu falei, cara, não vou pegar esse cara, eu vou ficar dando murro em ponto de faca, ele vai falar que meu serviço foi ruim. Vai consumir tua energia. E não vai funcionar, cara. Então, assim, a gente faz uma reunião com todo mundo, reunião diagnóstica, vamos entender, ver se é o momento. Se não for o momento comigo, posso indicar outra pessoa, indicar curso, um monte de coisa, o que for. Mas tamo junto. Pô, obrigado aí por ter aceitado o convite. Tamo junto demais. Obrigadaço. Ótimo. Gostei pra caramba. Episódio.
E pra você que tá aí em casa, curta, comente. Se você estiver no Spotify, compartilhe isso nos seus stories. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu!